Fala, Dev, seja bem-vindo, bem-vinda ao quarto stage do NLW Sports. A gente está cada vez mais próximo de finalizar o nosso projeto e completar a nossa missão. E você está descobrindo o método para acelerar sua evolução em programação. Então, cara, tá sendo demais essa edição. Tá sendo muito incrível, sem dúvidas, a melhor edição do NLW até hoje. E a gente começou com tudo na primeira aula, falando sobre o método capaz de acelerar sua evolução. E a gente já iniciou com intensidade de desenvolvimento do nosso projeto. Na segunda aula, a gente fala sobre critérios de seleção de uma stack, mostrando que o ecossistema JavaScript é uma escolha sólida para quem atua no mercado de desenvolvimento web. E na parte prática da aula, a gente construiu já nessa segunda aula a parte visual da nossa landing page, tanto na web quanto no mobile. Na terceira aula, na aula de ontem, a gente falou sobre os elementos que aceleram a sua evolução e que estão presentes em grandes empresas. E na prática também a gente codou o back-end da nossa aplicação com Node, Prisma. E Dev, eu tô falando, cada aula contém um conteúdo valioso para você alcançar, para você avançar na direção das melhores oportunidades como programador ou como programadora. Se você ainda não acessou alguma dessas aulas, então aproveita. A experiência completa do NLW só fica disponível durante os dias do evento, até domingo, 23 horas e 59. Então vai lá que eu te espero aqui, fechou? Também não deixa de participar dos desafios e das atividades que estão acontecendo lá na comunidade exclusiva do Discord. O time da Rocket City, ele tá em peso por lá. Então se você ainda não acessou, corre lá para interagir e evoluir com todo mundo além do código. E na aula de hoje eu vou revelar para você como você pode se tornar um profissional completo, para se destacar e estar entre os melhores. Cara, o que você vai ver aqui hoje vai te colocar em outro nível e te aproximar muito das oportunidades de grandes empresas de tecnologia daqui do exterior, atuando com times fantásticos e projetos de impacto que transformam o mundo ou até mesmo fundar sua empresa utilizando essas tecnologias modernas. E na parte prática da aula, a gente vai finalizar as interfaces da nossa aplicação e conectar, claro, o app web e mobile com a nossa API criada em Node. Antes de colocar a mão no código, o que devs de alto nível de grandes empresas têm em comum? Simples, eles vão além do código. São profissionais completos. Além de dominar uma stack específica, essas pessoas se destacam pelas habilidades comportamentais, um posicionamento sólido no mercado. Em resumo, para se destacar e sair na frente de outros devs, você precisa ir além do código. Inclusive, isso é algo que a gente entra fundo dentro do Ignite Hire, uma trilha exclusiva de soft skills do Ignite, o nosso programa de aceleração mais completo. E a gente viu a diferença que essas capacidades fizeram em mais de 30 mil alunos e alunas. Mas já te adiantando, as principais capacidades que você precisa desenvolver são comunicação. É super importante você saber se comunicar bem, saber expressar suas ideias, explicar a lógica por trás do código que você está desenvolvendo, além de conseguir ouvir com atenção a sua equipe. Ou seja, falar e ouvir, com seu gestor, com seus colegas, com todo mundo. E aqui não tem segredo. A melhor forma de desenvolver isso é praticando. Se coloque em situações onde você precisa falar e tenha em mente que você está aprendendo e se desenvolvendo. Segundo, escrita técnica. Além de falar e ouvir, busque desenvolver a sua escrita técnica. Documente sobre os seus processos, conceitos, o que você vem utilizando. Gestores de empresas valorizam muito a documentação, pois ela ajuda muito nossos colaboradores a acelerar o processo de desenvolvimento de onboarding do time. Terceiro, senso de liderança. Se você está na trilha Ignite, você já tem um bom tempo de voo em programação. Isso é cada vez mais te dá propriedade para liderar outros devs. Desenvolver isso intencionalmente vai te colocar em outro nível. A boa notícia é que tudo que a gente está vendo aqui agora vão te ajudar muito nesse sentido. Então anota isso aí. Quarto ponto, visão de futuro. Tecnologia é o que muda toda hora. Todos os dias surgem novas tecnologias, novos conceitos. Acompanhar isso é um desafio muito grande. Maior ainda é antecipar o futuro. Mas é possível. Como? Estudando continuamente e se conectando com uma comunidade apaixonada por programação, que também estuda, continua entre eles. Essa troca possibilita essa visão de futuro. Quinto ponto, feedback. Além de ter humildade para ouvir feedback e usar isso para melhorar, saiba dar feedbacks. A cultura de feedbacks é algo que contribui muito. Você descobre pontos cegos que não havia percebido e poder tratar isso. Todo dev sênior tem um mentor que já passou pelo caminho para receber feedbacks. E dar bons feedbacks para devs que estão começando na empresa é algo que sobe a régua do time e contribui com o desenvolvimento deles e ajuda a crescer você também. Sexto ponto, proatividade. Busque fazer antes de ser solicitado e entregue sempre mais do que esperado. Não seja passível diante de desafios e demandas. Assuma mesmo sem ter a certeza que você consegue e corra atrás de se desenvolver para entregar. Sétimo, colaboração. Além de receber ajuda das pessoas com maior tempo de voo, busque ajudar colegas e outros devs sempre que possível. Lembre-se, todos, por mais que iniciante que seja, sempre tem algo para ensinar. Ninguém é tão bom que não tenha nada para aprender. Oitavo ponto, problem solving. Me responde uma coisa aí. O que um programador ou programadora faz de fato? Programar? Na verdade não. O dev, ele é resolvedor de problemas. A gente usa a tecnologia para resolver problemas. E investigar qual problema você precisa resolver e qual é a rota mais inteligente para construir essa solução, quais ferramentas e tecnologias usar, isso é crucial. É comum a gente ver devs codando aplicações com nível de complexidade desnecessário e com isso levando muito mais tempo para colocar a solução no ar e resolver o problema de fato. Eu não tô falando para você criar gambiarra da forma mais simples possível. Eu tô falando para você buscar a solução ótima, aquela que tá alinhada com o contexto, os recursos disponíveis e o tempo que você tem. Nono ponto, business. Cara, você precisa entender sobre o negócio da sua empresa. Qual que é o produto, qual o modelo de receita, principais alavancas de crescimento, principais desafios em termos de negócio mesmo, sobre o mercado em que a empresa está inserida. Busca entender sobre isso para aumentar a sua capacidade de resolver problemas. E o décimo ponto, gestão de tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Portanto, saber administrar o seu dia, ter uma agenda, organizar suas demandas e priorizar tarefas de acordo com os critérios claros para cumprir prazos e ter uma alta performance é crucial. Busque um aprimoramento contínuo nessa parte, pois isso vai definir a sua produtividade e, por consequência, o seu desenvolvimento. O 11º ponto agora é a adaptabilidade. Seja receptivo, resiliente, abrace as mudanças e os novos desafios, por mais energia que isso demande. Lembre-se que é só assim que você vai alcançar outro nível. A pior coisa para quem busca evoluir é permanecer na zona de conforto. A gente tá entrando em detalhes nisso muito mais lá dentro do Ignite, na trilha especificamente o Hire, que aborda soft skills para devs. Então fique ligado aqui no NLW que logo mais eu vou dar detalhes de tudo isso aqui para fazer parte do Ignite, o nosso programa de aceleração. Spoiler, vai ter um bônus especial atendendo aí a pedidos, então acompanha as aulas do NLW até o final para ficar por dentro de tudo. Mas antes disso, claro, bora codar e finalizar aí a nossa aplicação. Bora lá então para nossa quarta aula aqui de código dentro do NLW Sports. E hoje, o que a gente vai fazer? Com o nosso back-end finalizado, inclusive, eu tô tanto com o projeto aberto, que é o do server, que é o back-end, quanto do web, que é o nosso front-end web, beleza? E eu já vou deixar aqui o terminal dos dois abertos.
E o que eu vou fazer é aqui no back-end, né, no nosso servidor, eu vou rodar o comando npm run dev, e eu vou deixar o back-end rodando aqui por baixo dos panos, porque a gente vai precisar ele ao longo de todo o desenvolvimento ali, agora da nossa aplicação front-end, porque a gente vai fazer a conexão do React com o back-end em si. Então, aqui no front-end também posso rodar o npm run dev, para ele abrir aqui o Vite, e eu já ter a minha aplicação rodando aqui. Show! Agora, dando uma olhada no layout, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar essa lista de games que a gente tem hoje aqui na nossa home, na nossa landing page, e buscar esses games lá do back-end. Né? Até usando o Hopscotch aqui eu posso ver que a gente já tem a funcionalidade de listar os games, que traz todos os games aqui com ID, título, a URL do banner e o total de anúncios que a gente tem lá dentro. Já é legal você deixar, caso você não tenha feito na última aula, alguns games cadastrados e já bonitinho, né? Não coloca ali um lore y ou qualquer coisa assim. Cadastra algo bonitinho para realmente a aplicação ficar visualmente agradável, para depois a gente tirar umas prints, colocar no GitHub, então vai ficar bem legal. E aqui eu já tenho, né? Eu cadastrei 6 games, como a gente viu na última aula, se não me engano, que foram, acho que só mudou aqui que eu não cadastrei o Fortnite, cadastrei o Fórmula 1 2022, mas vamos lá. E aí, então, a gente vai começar a consumir esses games aqui. E também nessa aula, a gente já vai deixar pronto essa parte do modal para inserção de um novo anúncio. Eu espero que dê tempo da gente fazer tudo isso. E aí, para amanhã, a gente só finalizar a criação do anúncio mesmo, a conexão da API com essa parte aqui, para realmente criar um anúncio, né? E também a gente falar um pouco sobre os próximos passos aí da aplicação, o que a gente pode ir adiante construir. Mas, por mais que o carregamento aqui de games e criar um modal pareça que são poucas coisas, a gente vai aprender muita coisa do React em si, só por causa desses ensinamentos, tá? Então, vamos começar com a listagem de games. Aqui dentro da minha aplicação web, se eu for lá dentro do nosso app, que é o nosso componente principal, isso é algo que até o pessoal comentou bastante ali na comunidade, né? Uma das coisas que a gente pode ver aqui dentro desse app é que essa âncora, né? Esse anchor aqui que a gente tem por volta, que representa um game aqui no nosso layout, ele tá repetindo várias vezes. Isso aqui é uma das coisas, dos sinais mais fáceis da gente identificar quando faz sentido a gente criar um componente dentro do React. Então, olha que legal. Se eu criar aqui um arquivo dentro da pasta source, ou melhor, vamos criar uma pastinha para ficar mais organizado. Vou criar uma pasta components e dentro eu vou criar um componente chamado game banner. Lembrando sempre com a primeira letra maiúscula. O componente no React nada mais é do que simplesmente uma função que retorna um conjunto de HTML. Qual é esse HTML? A gente vai pegar o que se repete. Então eu vou pegar essa âncora aqui, ó, que ela se repete várias vezes, só muda algumas informações entre elas, e eu vou colocar aqui dentro do return. Se eu salvo isso aqui agora, e eu venho aqui e coloco no meu código game banner, e ele já vai fazer a importação automaticamente para mim aqui, ó. Ele fez a importação, caso o seu não tenha feito, é só vir aqui e colocar essa linha de import. Inclusive, deixa eu jogar essa linha aqui para cima, eu prefiro que ela fique lá em cima. Se eu pegar esse game banner e colocar no local que eu tinha aquele outro componente, vou apagar até as outras âncoras aqui, ó. Vou salvar. Veja que lá no meu navegador, o banner aparece aqui, ó, League of Legends. Se eu pego e repito esse banner aqui por 6 vezes, já tá ali League of Legends várias vezes. Só que, como eu falei anteriormente, existem informações aqui dentro que elas são relativas ao game, especificamente. Então, a imagem de fundo, né, o título, a quantidade de anúncios, e para isso a gente tem as propriedades do nosso componente. A gente já falou sobre isso antes. Propriedades é tudo que é aquilo que vai mudar, né, que vai variar de um componente para o outro. Então, por exemplo, a imagem, a URL aqui do banner, vai variar, a gente pode dar o nome que a gente quiser, como eu estou utilizando TypeScript, é importante que a gente crie antes uma interface, né, para falar, poxa, as minhas propriedades elas vão ter esse formato, para a gente nunca poder fugir disso. A gente vai ter também um título do game, a gente tem também uma quantidade de anúncios, então eu vou botar aqui ads count, talvez, que é um número, né? E por enquanto é isso. Mais pra frente pode ter mais coisas, mas por enquanto é isso. Eu vou agora receber essas propriedades aqui como o primeiro parâmetro do nosso componente, e eu posso utilizar essas propriedades agora no lugar. Então, por exemplo, aqui, no lugar do source, eu boto props.bannerURL. Aqui dentro, no lugar de League of Legends, eu boto props.title. E no lugar do 4, eu coloco props.adsCount. Como o adsCount aqui ele pode acabar sendo 1, né? Então eu vou botar o S aqui, ó, entre parênteses, para indicar que pode ser plural ou singular, né? Para não ter que fazer um if aqui dentro. Até daria, mas assim fica mais fácil. Salvo isso aqui agora, quando eu volto lá pro ads, ó, já tá dando erro. Porque ele falou, opa, peraí, agora tu chamou o game banner, mas tu não tá passando essas propriedades aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos, vou deixar apenas um, e a gente vai passar as propriedades. Então, o primeiro aqui, eu vou passar banner URL barra game-1.png, o title League of Legends, e aqui eu posso passar também o ads count, como sendo, por exemplo, 5. Você pode ver que quando a propriedade é um número, a gente não passa ela como uma string, né, com aspas duplas, a gente passa simplesmente com chaves e o número ali dentro. Se eu salvo isso aqui agora, ó, já aparece ali. Se eu duplico isso aqui e troco para game 2, ó, o próximo já tá com outro fundo, e aí eu posso trocar o título aqui também para Dota 2, ó, ele já troca o título ali, e o ads count aqui para, sei lá, 2, ó, e ele já troca ali também. Então essa é a mágica dos componentes dentro do React. A gente consegue perceber quando coisas estão repetindo na nossa aplicação e a gente vai abstraindo. Muitas vezes também existem dois momentos que a gente cria componentes no React. Quando algo se repete, que é o caso que a gente fez aqui, e o segundo momento mais comum é quando algo, mesmo que não se repita, a gente consegue separar aquilo num código menor, num componente à parte, para ficar mais organizado. Quando algo, digamos, parece que é algo sozinho, né? Então, o que eu quero te mostrar, por exemplo, né? Esse banner aqui, ó, né? Esse não encontrou seu duo. Publique um anúncio para encontrar novos players. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a listagem? Não tem, né? Você consegue entender que são duas coisas diferentes. A listagem, ela poderia existir sem isso aqui, e isso aqui poderia existir sem a listagem. São coisas que não se conversam necessariamente. Então, por exemplo, esse nosso banner aqui, ó, de publicar um novo anúncio, ele poderia ser também um componente. Então, poderia criar aqui, por exemplo, um create add banner. Mesmo que ele não se repita, né? Porque a gente pode, inclusive, depois reutilizar esse banner em outras páginas
E aí pronto, a gente joga tudo aqui dentro. Esse ícone aqui, ó, só dá um ponto em cima e importa ele do Phosphor React. Salvo isso aqui agora, e aqui agora no lugar eu boto o nosso create add banner. E aí agora, ó, veja que a interface não mudou nada, tá? Visualmente tá igual, mas o nosso componente, você tá vendo que ele tá ficando menor, né? Ele fica cada vez menor. Pegar esse seu do está aqui, será que faz sentido a gente colocar no componente? Na minha opinião não, né? Porque ele é só um texto, né? O texto em si não faz tanto sentido ele virar um componente. Dificilmente eu conseguiria reaproveitar isso aqui dentro de outras telas. Mas show, agora que a gente já aprendeu então a criar os nossos primeiros componentes, né? E quando que a gente cria componentes no React, agora a ideia é que a gente carregue esses jogos, né? Esses games aqui da nossa home, da nossa landing page, lá da nossa API em Node. E aí como é que a gente vai fazer isso, né? No React, uma coisa que é importante a gente entender é que todo o código que a gente coloca aqui dentro do nosso componente, da nossa função, é algo que executa já no momento que o componente é exibido em tela. E aqui você pode ver que no console apareceu duas vezes, né? Uma mais clarinha e uma mais escura. Essa mais escura é só simplesmente porque o React ele tem um mecanismo enquanto a gente está em desenvolvimento, que é esse React Strict Mode, que ele faz, muitas vezes, algumas coisas elas executarem de forma duplicada, né? E não é um problema, isso vai só ser em desenvolvimento, não vai prejudicar a performance, mas às vezes pode te atrapalhar aqui nos logs, você pensar, meu Deus, mas algo está executando duas vezes. Não tem problema, ó. Inclusive, se a gente vir aqui, ó, e comentar essas duas linhas, né, do Strict Mode, salvar e voltar, a gente vai ver que ele executa uma única vez. Mas não tem problema, pode deixar aqui, e é só você diferenciar que os logs que estão um pouquinho mais apagados aqui, eles são, na verdade, só uma duplicação, né, de algo que já aconteceu antes. E aí, por que eu falei isso, né? Tudo que a gente joga aqui dentro do nosso app, ele vai executar assim que esse componente for exibido em tela. Então, se eu fazer, por exemplo, aqui dentro um fetch, né, fazer algum tipo de requisição para o nosso backend, ele vai executar essa requisição exatamente no momento que o componente for exibido em tela. Mas tem alguns poréns em relação a isso, né? React, ele tem esse nome, né, que vem do React, ele vem de reatividade, né? E o que é reatividade? Reatividade quer dizer algo se atualizar dado algo reagir, um efeito colateral reagir dado uma ação do usuário, né? Então, o que quer dizer isso no fim das contas? React, ele torna a nossa aplicação muito reativa. Isso quer dizer, a gente consegue modificar coisas no nosso componente dado ações do usuário. Então, olha só. Imagine que aqui dentro a gente tenha um botão. Isso aqui é só um exemplo para você perceber o que eu estou falando, tá? E aí, clique aqui no botão. E aí imagine que eu queira que algo apareça em tela somente quando o usuário clicar no botão. Então, eu vou botar aqui um usuário clicou, tá? Então, olha só. Na nossa interface agora a gente tem esse botão aqui, ó, o clique aqui. Ele vai ficar meio apagadinho mesmo, porque o Tailwind tira as estilizações dele. E tem esse usuário clicou. Imagina que eu queira que apareça esse texto, usuário clicou, somente quando o usuário realmente clicar no botão clique aqui. Olha que interessante, né? No React a gente tem algo que a gente chama de estado. Estado é toda variável que ela precisa provocar uma diferença no conteúdo visual da nossa página. Então imagina que eu precise, por exemplo, mostrar ou não mostrar algo em tela, ou preciso que uma lista seja exibida em tela. Tudo que vai exibir algo em tela de acordo com o valor dessa variável, a gente coloca num estado e não numa variável comum do próprio JavaScript. Então, de dentro do React, eu consigo importar algo que a gente chama de useState, é uma função. Essa função, ela pode ser utilizada aqui dentro do nosso componente, e para ela, a gente passa como primeiro parâmetro qual que é o valor, digamos, que essa variável vai iniciar. Lembrando que o estado, ele nada mais é do que uma variável. Então, qual que é o valor que a variável inicia? Então, eu vou começar essa variável com false. Por quê? Porque eu quero anotar numa variável se o usuário já clicou ou não no botão. Ou seja, é uma informação de sim ou não. É true ou false. Então, eu vou começar essa variável com o valor false. Ou seja, ele não clicou ainda. E aí, esse nosso método useState, ele retorna pra gente duas coisas. E como ele retorna duas coisas, né, um array com duas coisas dentro, a gente pode fazer uma desestruturação desse lado, né? Isso aqui é do JavaScript. Então, é como se eu pegasse um array e repartisse ele em duas variáveis diferentes. E quais são essas duas coisas que o useState retorna? Ele retorna o valor da variável, né, o nome da variável. Então, por exemplo, has user clicked on button, né? O usuário já clicou no botão, então a nossa variável has user clicked on button está começando com o valor false. E o segundo valor que ele retorna aqui é uma função para a gente atualizar o valor dessa variável. Por quê? Quando a gente cria estados no React, apesar de serem variáveis comuns, a gente nunca vai pegar, por exemplo, a variável diretamente aqui, ó, e vai trocar o valor dela para true. Por quê? Porque dessa forma, se eu fizer dessa forma aqui, o React ele não vai saber que a variável foi atualizada. Porque ele não fica, digamos, monitorando as variáveis para saber, não, será que ela foi atualizada ou não, né? Isso seria extremamente não performático. O que o React faz para ser mais fácil, para ele detectar que houve uma alteração na variável e então reconstruir a nossa interface? Ele tem uma função, ou seja, a gente chama essa função React, né? Que eu dou o nome que eu quiser para ela. Então, geralmente eu gosto de botar set e o nome da variável, porém com letra maiúscula. Então, set has user clicked on button. E agora, quando eu chamar essa variável, e eu vou chamar ela da mesma forma que eu chamo, que eu faria a atualização, né? Além do React atualizar o valor da variável em si, ele vai pegar e vai avisar para o meu componente que houve uma alteração num estado, numa variável, e aí o componente vai, digamos, recriar o seu visual, essa parte da interface. Então, olha só que interessante. Aqui no botão, eu vou passar para ele um onClick. E aqui eu vou criar uma função, e normal, a gente pode criar funções dentro de outras. Então, aqui eu vou chamar ela de handle button click. E essa função, ela nada mais vai do que chamar a função set has user clicked on button e vai trocar o valor para true. Ou seja, quando essa função aqui for executada, o valor da nossa variável has user clicked on button vai ser true. E agora eu vou chamar, então pegar o nome da função random button click e jogar aqui no onClick do nosso botão. Show de bola! Agora, esse usuário clicou, olha só que interessante. Eu vou fazer uma condicional. Então, eu consigo fazer um if dentro do React. Eu boto chaves e eu faço o seguinte, has user clicked on button? Se sim, eu vou mostrar o usuário clicou aqui na tela. Se não,
eu posso mostrar nulo, não mostrar nada, né? Então, salvo aqui, volto para a página, olha, o nosso botão clica aqui, continua aqui, ó. Quando eu clico nele, aparece, o usuário clicou. Então, por isso que o React ele se chama React, porque ele é reativo. Eu consigo fazer coisas aparecerem em tela ou não, dado alguma ação do usuário. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque lembra que eu falei que tudo que eu colocar aqui dentro da nossa função, por exemplo, né, botar aqui, ó, executou. Tudo que eu coloco aqui dentro da nossa função, por exemplo, um console log, aqui na raiz da função, vai executar assim que esse componente for exibido em tela, né? Então tá aqui, ó, executou. Porém, o problema de eu jogar um código aqui direto dentro da nossa função é que todo o componente, ou seja, essa função como um todo, é executado novamente sempre que há qualquer alteração de estado ou de propriedade aqui dele. Então, calma, se ficou confuso, o que eu quero te mostrar na prática? Quando eu clico no botão, ó, no clique aqui, o executou, ele executa de novo. Esse console log, ele executa de novo. Porque toda alteração de estado que a gente tem dentro de um componente, como aqui eu estou trocando o valor para true, ele provoca algo que a gente chama no React de renderização. Renderização nada mais é do que o React, ele pega essa nossa função app aqui, ó, e executa de novo. Ele executa a função toda de novo. Então, tudo que tiver aqui dentro do app vai ser reprocessado. Então, a gente tem que cuidar, porque se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, uma chamada para API diretamente, né, fazendo um fetch, qualquer coisa assim, essa chamada API, ela seria executada toda vez que o meu componente for renderizar. Ou seja, toda vez que o meu componente tiver algum estado atualizado, alguma propriedade atualizada, ou se algum componente por fora dele também atualizar. Então, esses são os 3 momentos que acontecem renderizações no React. E agora que a gente já sabe isso, a gente tem que prevenir isso, né? Por quê? Se eu fazer aqui a busca pelos games da API lá do Node, né, aqui dentro, nessa parte, o que vai acontecer é algo que a gente não gostaria, né? A busca vai acontecer toda vez que o estado mudar. E aí, se eu tiver daqui a pouco 10 estados, imagina que eu tenha 10 use states aqui dentro. Essa chamada para API vai acontecer toda vez. Isso é muito ruim, né? Por isso que o React ele tem uma outra função, e todas essas funções que começam com use, React ele apelida de hooks, tá? Mas nada mais são do que funções que acoplam algum tipo de comportamento dentro de um componente, né? Como use state, e aí a gente tem o nosso use effect. Use effect, né? Effect, ele vem de efeito colateral. Eu quero dizer, basicamente, bom, o efeito colateral, ele é algo que acontece derivado de alguma ação que o usuário fez na tela, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui use effect no nosso componente, e ele funciona dessa seguinte forma. Olha só como é que funciona aqui a sintaxe do use effect. O use effect é uma função que a gente chama, a gente não acopla ela a nenhuma variável, e ela tem 2 parâmetros dentro dela, tá vendo a vírgula aqui separando? O primeiro parâmetro é qual efeito colateral, ou seja, qual função eu quero executar, e aqui eu vou botar, por exemplo, console log test. E o segundo parâmetro é um array. Esse array, ele indica quando que eu quero executar esse efeito colateral. E esse quando é basicamente variáveis. Então, se eu boto aqui a variável has user clicked on button, tá vendo, ó, dentro do array, quer dizer que eu tô falando pro React que eu quero que toda vez que a variável has user clicked on button mudar, tiver o seu valor alterado, que ele execute este efeito colateral, esta função. Vamos testar? Olha só. E eu posso, inclusive, ó, trocar o texto aqui para trocar o console log pro próprio has user clicked on button. Então eu salvo e olha só. Quando agora eu clico no clique aqui, ó, ele começou como false, tá? Porque o use effect executou no primeiro momento e a variável era false. E agora, quando eu clico, ó, ele mostra true, né? Porque agora a variável has user clicked on button mudou e o novo valor dela é true, né? E a gente poderia até brincar, né, de fazer um toggle aqui. Então, ao invés de eu setar simplesmente para true, eu posso setar o valor da variável has user clicked on button, ao invés de sempre true, pro valor inverso que ela já tem. Ou seja, se ela tiver true, boto false, se tiver false, eu boto true. Então, boto aqui o valor inverso do valor que ela já tem atualmente. Então, salvo. E olha só que interessante, quando eu clico, ó, true. Se eu clico de novo, false. Se eu clico de novo, true, ó, e ela aparece e sai da tela lá, ó. Então, por que eu tô te mostrando tudo isso, né? Isso aqui é a base do React. Você aprendeu as coisas mais importantes do React, você consegue criar qualquer aplicação daqui pra frente. Você aprendeu componentes, você aprendeu propriedades, você aprendeu estado e você aprendeu o use effect, que é o hook aqui de efeitos colaterais do React. E agora, dado tudo isso, a gente quer carregar a nossa lista de games lá de dentro do nosso backend Node. E no React, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, como a lista de games, ela é algo que vai provocar, né? A lista de games é algo que vai ser visível em tela. Então, toda vez que eu tiver uma variável, ou seja, algo que vai ser preenchido, que vai mexer na view aqui do meu componente, que vai mexer no meu conteúdo, isso precisa ser um estado. Então, a minha lista de games, ela vai ser um estado. Eu vou trocar esse estado aqui, ó, que eu tenho aqui em cima, pelos nossos games. E aqui vai ser set games. E agora, como é uma lista de games, eu vou iniciar isso aqui como um array vazio. Agora, aqui no nosso use effect, existe um hack aqui dentro do React, né, que ele não é simplesmente tão trivial, tão fácil da gente visualizar, que é o seguinte. No use effect, sempre que eu crio o meu use effect e eu não passo nenhuma variável aqui para esse segundo parâmetro, que a gente chama de array de dependências, se eu deixo ele vazio, o código que eu colocar aqui dentro vai executar uma única vez durante todo o fluxo do nosso componente. Ou seja, não importa quantas vezes o estado desse meu componente aqui mudar, quantas vezes o meu componente renderizar, o código que eu coloco dentro dessa função aqui vai executar uma única vez. E isso é muito bom pra gente, porque agora, aqui dentro desse use effect, eu posso fazer um fetch para nossa API. Então aqui a gente faz um fetch, HTTP, meu backend ele tá rodando na porta 3333, se eu não me engano. Isso mesmo. Vamos até copiar o URL completo aqui, ó. E a gente já joga aqui dentro do VS Code para facilitar. Eu tô com o VS Code aberto aqui que eu não queria. Então, jogo aqui a URL. E aí a gente pode dar um ponto then, certo? Isso aqui vai me devolver uma resposta. Essa resposta eu vou transformar em JSON.
Isso aqui também vai retornar uma promise, então preciso usar novamente um then. E aqui, se você não conhece a API de fetch, vai lá no Discover, dá uma olhadinha, tem tudo sobre isso lá, né? Eu não vou focar tanto nessa parte do JavaScript especificamente, mas são coisas do fundamento do JavaScript que vai ser utilizado tanto em React, Vue, Angular e por aí vai. Então aqui eu vou ter os meus dados. E aqui agora eu posso dar um console log nesse data para ver se tá vindo os meus games aqui, a minha lista de games, né? Deixa eu apagar essas duas coisas aqui, ó, que eu não tô mais utilizando. Salvo, volto no Chrome, dou um F5 e pronto. A gente pode ver que a lista de games, ela tá sendo aqui, ó, trazida pra gente lá do back-end, aqui pro nosso front-end. O que eu preciso agora é salvar essa lista de games no meu estado. Então como que eu faço isso? Set games, que é o nome aqui da função para atualizar a variável games, passando o meu data, né? E agora eu preciso consumir essa lista aqui dentro. Porém, uma das coisas que é importante aqui, a gente está utilizando o TypeScript. Se eu passo o mouse aqui em cima de games, tá vendo que ele tá com essa opção aqui, ó, never, né? Esse never meio que indica pra gente, olha, nunca faça isso que você tá fazendo, que é criar uma lista de alguma coisa e a gente não dizer o que é essa alguma coisa, né? Então é importante a gente criar aqui uma interface, por exemplo, game, para indicar qual que vai ser o formato da informação que eu vou salvar dentro desse estado, e o formato é basicamente o que é retornado aqui da API. Então olha só, eu tenho um ID, que é uma string, eu tenho um title, que é uma string, eu tenho uma banner URL, que é uma string, e aí eu tenho um underline count, que é um objeto, e dentro eu tenho ads, que é um número, né? Então é mais ou menos, esse é o formato da informação que está vindo lá da API. E agora eu venho aqui, ó, no useState, e faço o seguinte, eu boto um sinal de menor e maior, isso aqui a gente chama de generic, é como se fosse um parâmetro, só que só de tipagem, só do TypeScript, ele não é algo do JavaScript, por isso que ele tem essa sintaxe diferente. E aqui eu passo game e boto colchetes. Então eu tô falando que essa variável games, ela é um array, e por isso que tem colchetes aqui no final, de objetos que tem este formato aqui. Se eu passo o mouse em cima de games agora, olha só, ele mostra ali, ó, game, tá vendo? Game com os colchetes. E por que eu fiz isso, né? Porque agora a gente tem uma inteligência na nossa ideia, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero mostrar um banner de game, ou seja, um carinha deste aqui, para cada game que foi trazido lá da nossa API. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui o chaves, certo? Vou pegar o nome da nossa variável, que é games, e eu vou utilizar o método map. O método map, se você não sabe, é um método que a gente consegue percorrer um array no JavaScript e retornar algo de dentro dele. Isso é muito importante, retornar algo, tá? Ou seja, porque eu quero retornar mais um HTML, eu quero retornar um game banner para cada posição que eu tenho no meu array. Então, para cada game, eu quero retornar um game banner. Fechou? Porém, agora, ao invés de sempre ter aqui o meu banner URL, o title e o ads count estáticos iguais, eu vou trocar isso por variáveis. Então aqui no banner URL eu vou botar game.banner URL. Eu gosto de quebrar em mais linhas aqui, ó, quando acaba ficando muito grande, né? Então dou um enter em cada propriedade, ó. E no final aqui é o fechamento da tag eu boto embaixo, dessa forma. Então título, a gente vai colocar aqui também game.title e no ads count eu vou botar game.count.ads, né? Show de bola. Agora, olha só a mágica. A gente salva, volta pro Chrome e pronto, estão ali todos os nossos games. Olha que incrível, cara. Isso aqui é muito massa, assim. A gente tá construindo aplicações extremamente reativas, né? E o mais massa é que tudo que a gente mudar agora no back-end vai refletir aqui no nosso front-end toda vez que o usuário atualizar a tela. E pronto, aqui estão nossos games. Inclusive aqui a World of Warcraft, tá vendo? Ele tem 2 anúncios, que foi o que eu criei lá dentro. E o CSGO também tem um anúncio, que foi o que eu criei lá dentro. Um pontinho só importante aqui da nossa listagem é que se eu venho aqui no console, ele vai estar dando um erro, né? Each child in a list should have a unique key prop. O que isso quer dizer, né? Toda vez que a gente faz um map aqui na nossa aplicação, o React ele pede que a gente coloque no primeiro elemento que vem dentro do map uma propriedade interna dele, não é algo do próprio... Ih, a máquina de lavar terminou de lavar as roupas aí. Ele pede que a gente coloque uma propriedade chamada key, né? Essa propriedade key serve para o React encontrar mais facilmente cada jogo e conseguir diferenciar cada jogo um do outro. Para que se um dia a gente remover algum jogo dessa lista, seja mais fácil para o React ir lá na interface e remover apenas aquele game da interface e não ter que recriar toda a lista do zero, tá? Isso é algo um pouquinho mais avançado que você vai aprender caso você também, claro, continue seus estudos aí no React, que eu espero que você continue. E nessa aqui, a gente sempre vai colocar qual que é a informação única que a gente tem para cada item da nossa lista. Aqui no nosso caso dos games, a informação única que a gente tem para cada um dos games, claro, a gente poderia usar o título do game, que é único, mas o ID com certeza é a informação mais única possível que a gente tem aqui dos nossos games. Então eu salvo isso aqui, volto e pronto, ó, ele já para de dar erro. Então a gente precisa lembrar que toda vez que a gente for percorrer uma lista, né, mostrar uma lista de coisas aqui no HTML, no JSX, como a gente chama, eu preciso ter essa propriedade aqui. Então pronto, a gente fez a nossa primeira conexão aqui com a nossa API em Node. E isso aqui já vai começando a mostrar pra gente, poxa, cara, a gente já consegue criar muita coisa, porque a gente já dominou sem zoeira, assim. O que você viu nessas aulas até agora do NLW é, sem brincadeira, assim, uns 60% do que você vai fazer diariamente codando com React. Criação de componentes, propriedades, trabalhar com estados, trabalhar com efeitos colaterais, fazer chamadas para API, preencher a interface. É isso, toda a interface ela não passa disso. É claro que tem ações do usuário, né? O usuário deve poder criar ali um novo anúncio, paginação, filtro, tem tudo coisas, mas tudo isso é criado com os conceitos que a gente viu até aqui. E agora o que a gente vai fazer, né? Agora que a gente já consumiu a nossa lista de games aqui dentro, a gente vai fazer a parte de publicar um anúncio aqui dentro. Então, lá dentro no Figma a gente pode ver que quando a gente clica em publicar anúncio, ele abre um modal, né? Então a gente precisa começar fazendo a feature de modal, ou seja, clicar em algo e algo aparecer em tela, algo novo aparecer em tela, e depois a gente vai criar toda a interface aqui desse nosso formulário, tudo certinho. Então vai dar um trabalhinho legal, mas no final vai ficar muito, muito, muito massa. E depois que a gente finalizar isso, a gente vai então conectar essa parte de publicar um anúncio também com a nossa API, né? E aí sim a nossa aplicação aqui vai estar completa e a gente pode ir para o próximo nível.
Então, para fazer nosso modal aqui, a gente poderia fazer da mesma forma que a gente estava fazendo antes, aquela questão do botão, do clique aqui e aparece alguma coisa nova. O problema daquilo lá é que aquilo lá não é nada acessível. Se uma pessoa está utilizando um leitor de tela, por exemplo, e a gente faz, clicou, quando ela clicar aqui no publicar anúncio, aparece alguma coisa em tela. Mas se a pessoa está usando um leitor de tela, não vai anunciar para ela que essa nova coisa apareceu em tela, né? A gente teria que utilizar um monte ali de tags do ARIA ali para anunciar que aquilo tá aparecendo em tela. E é bastante coisa pra gente aprender agora, assim. Então existem algumas bibliotecas que a gente tem disponíveis no mercado, para React, para HTML, para qualquer biblioteca no geral, assim, que elas trazem essa ideia da gente ter componentes, ou melhor, comportamentos comuns que a gente tem na web, como modal, tooltip, essas coisas assim, porém já acessíveis e sem estilização, pra gente estilizar da forma que a gente preferir. Então, por exemplo, existem várias, né? Tem uma criada pelo próprio Tailwind, que é a Headless UI. Então ela tem aqui, ó, por exemplo, ela tem menu, tem list box, tem popover, tem modal, tem tabs, disclosure, radio group, switch. Então tem vários elementos, certo? Existe uma outra que é criada pelo brasileiro, que é o Diego Haas. A gente já gravou podcast, inclusive tem ali no próprio YouTube da Rocket, que é o AriaKit. O AriaKit também, ele tem várias opções, popover, checkbox, combo e tudo mais. E existe uma outra que eu particularmente gosto bastante de utilizar, que é a que eu tô mais acostumado, que é o Radix. O Radix, como eu falei, eles são um monte de componentes sem estilização que trazem comportamentos comuns que a gente tem na web. Então, por exemplo, tabs, né? Muito comum a gente ter tabs na web. Select, muito comum a gente ter selects na web. Sei lá, hover card, que é quando a gente passa o mouse por cima, aparece aqui, ó, um cardzinho tipo do Twitter, né? Isso aqui é muito comum. E tem a opção dialog. Dialog é o nosso modal que a gente quer. Então, a gente consegue ter esse comportamento aqui, ó, pronto, utilizando essa biblioteca. E, o melhor, já totalmente acessível, né? Com toda a parte de anúncio em tela e tudo mais. Então, vamos lá. A gente vai copiar aqui o comando de instalação. Voltamos ao VS Code, na web, tá? Cuidado para não rodar no servidor. Vou abrir aqui um terminal do ladinho. E vou rodar npm install radix y react dialog. E ele é muito, muito fácil de utilizar, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Pronto. Agora, com isso, pronto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui na API dele, tá? Ele tem até um exemplo aqui em cima, caso você prefira, aqui, ó, show code. E você pode ir pelo exemplo. Ou a gente vai construir juntos, né? Como eu falei, aqui olhando até pela anatomia aqui, que é como que a gente tem que colocar os elementos em tela. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou importar aqui no nosso app mesmo todos os componentes que vêm de dentro dessa biblioteca e eu vou botar eles dentro de um objeto, por isso é tudo as dialog from Radix UI React Dialog. A gente poderia importar cada um separadamente aqui, né? Por exemplo, a Ctrl espaço, aqui eu tenho todos eles, close, content, description, dialog, todos eles estão aqui, mas alguns deles têm até nomes em comum, digamos, nomes repetidos entre vários componentes do Radix, e aí por isso que a gente acaba, digamos, colocando esse dialog como um prefixo. Aí todos os componentes que a gente quiser usar do dialog, a gente digita dialog, ponto, e aí a gente escolhe o componente que a gente quer. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa, por volta do nosso modal, e também do botão que vai abrir o modal, a gente precisa colocar um dialog root. Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem esse create add banner, por volta dele aqui, ó, eu vou botar o nosso dialog root. Por que eu tô botando por volta do banner? Porque é dentro do banner que tá o botão para abrir o modal. E aí, lá dentro do nosso Create Add Banner aqui, ó, a gente precisa usar o Dialog Trigger. O Dialog Trigger é o que vai fazer o nosso modal abrir. Então, aqui, ó, eu vou importar aqui dentro também. De dentro do Radix, UI, React Dialog, vou importar também aqui, ó, tudo, as Dialog. E aqui no lugar do botão, eu vou trocar para Dialog.Trigger. E aqui também, Dialog.Trigger, o nosso componente. Salvo, voltamos para lá. Vamos continuar vendo a documentação. A gente precisa agora desse Dialog.Portal. O Portal, eu não vou entrar numa explicação muito profunda sobre isso, mas o Portal, ele é uma feature do React que permite a gente fazer com que o conteúdo, por exemplo, tudo que eu colocar aqui dentro desse Portal, apareça num lugar diferente da tela do que essa div que tá aqui. Então o conteúdo que eu colocar aqui dentro desse Portal, ele não vai aparecer exatamente aqui, ó, onde eu tô colocando ele. Ele vai ser colocado lá aqui dentro do index, se eu não me engano, aqui embaixo por volta da nossa aplicação. Por que ele faz isso, né? Por que tem esse portão? Porque o modal, quando a gente abre ele, ó, ele abre, na verdade, por cima da tela toda. Ele não abre aqui, ó, onde eu tô, digamos, onde eu instruí ele de aparecer, né? Ele tá por volta da tela toda, então ele precisa aparecer lá no componente, digamos, mais aberto da tela, né? E não aqui onde eu tô colocando ele. Vamos continuar. A gente tem agora o Dialog Overlay. O Dialog Overlay, ele é basicamente essa tela mais escurecida aqui, ó, quando abre, que fica por cima do restante, né? E nada disso vem estilizado. É importante a gente lembrar, né? A gente vai ter que colocar todo o CSS do zero aqui. Aqui a gente tem o Dialog Content. E dentro aqui a gente tem algumas coisas, por exemplo, dialog.title. E no nosso caso, o título do nosso modal aqui, ó, ele é publique um anúncio. Publique um anúncio. Isso aqui, esse dialog.title, ele existe também por causa das tags de acessibilidade, né? Então, quando o modal abrir, vai avisar para as pessoas que estão usando o leitor de tela que o modal que abriu é um modal para publicar um anúncio, né? Isso aqui é muito legal. E aí a gente tem, por último, o nosso dialog.content, que a gente vai colocar o nosso formulário. Existe um dialog description também, que ele também usa no leitor de tela, mas o nosso modal aqui ele não tem nenhuma descrição, né? Então, não tem por que a gente colocar. E aqui no conteúdo eu posso colocar o que eu quiser. Então, por enquanto, eu vou botar aqui só qualquer coisa, pra gente visualizar isso aqui aparecendo em tela. Eu volto pra aplicação, e agora quando eu clico em publicar anúncio, você acha que o modal não abriu, mas se a gente olhar lá embaixo, tá aqui o nosso modal, ó, publique um anúncio. Por que ele apareceu lá embaixo, pretinho aqui, todo esquisito aqui no cantinho da tela? Porque a gente não tem estilização, não vem por padrão estilização nenhuma, né? Como eu falei, até por a gente estar utilizando o Tailwind, tudo aqui a gente vai ter que fazer a estilização do zero. Então, vamos começar com o nosso overlay, né? E aqui a gente pode usar até o exemplo de estilização que ele coloca aqui nesse modal que ele abre. Então, se a gente dá uma olhada aqui em cima, procurar pelo overlay aqui, ó, style overlay. O que ele faz no overlay? Aqui ele coloca uma cor de fundo. Então vamos fazer mais ou menos algo semelhante. Então class name. A gente vai botar aqui um BG black.
E no Tailwind eu consigo aplicar a opacidade, olha que interessante, eu consigo aplicar a opacidade em qualquer cor. Basta eu botar barra, por exemplo, 80, eu tenho 80% de opacidade daquela cor. Aqui eu vou botar um 60, né, que vai ficar um pouquinho mais legal. E aqui ele bota também inset 0, né, então a gente bota aqui, ó, inset 0. Se você não sabe o que é um inset 0, ele é basicamente top 0, right 0, bottom 0 e left 0, né, é um shorthand aí pra gente colocar todas essas propriedades CSS numa porrada só. E também a gente tem um position fixed. Eu acho que eu tenho só essa tag fixed. Ó, pronto. Position fixed. Vamos salvar aqui agora e voltamos para nossa aplicação. E olha só, já tá aqui, ó, a opacidade, tá vendo? Ó, agora eu dou um ESC, ó, abro de novo, ó. Já tá aqui, então a gente já tá com o nosso modal aparecendo em tela. E agora a gente vai pro nosso modal content aqui. O nosso modal content aqui, vamos ver, tá, show. Então a gente vai começar aqui também, colocando um position fixed. Background color, aqui é a nossa cor de fundo. Vamos dar uma olhadinha a cor de fundo que é utilizada aqui. É essa cor de fundo aqui, que o Tailwind não tem. Então eu vou botar ela BG, traço, e boto ela entre colchetes. Show de bola. Aqui a gente tem um padding também, de 32 em cima, 40 na lateral. Então o PY é de 8, e o PX é de 10, que dá 40. E a cor do texto dentro do modal, se não me engano, ela é branca, geralmente, ó. Então a gente vai botar aqui um text white. Vamos salvar, vamos ver como é que tá ficando. Voltamos lá, ó. Pronto, o modal tá aparecendo lá embaixo, eu preciso centralizar ele. Então, para centralizar, existe alguns hacks aí que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso botar aqui top 1/2, se eu não me engano, que é 50%. Left 1/2. Isso vai fazer com que ele fique quase no centro da tela. Ele não fica no centro da tela porque ele está ordenando pelo topo e pela esquerda 50% da tela. Porém, o conteúdo aqui do modal, né, a largura aqui, ela acaba passando, né, porque ele está referenciando só pelo lado esquerdo e pelo topo, o centro da tela. Então, isso aqui é o centro da tela, esse cantinho aqui. Porém, ele está crescendo para cá. Então, tem um outro hack que a gente consegue fazer. Eu consigo usar o menos translate, se eu não me engano. Translate x 1/2. Pessoal, eu tô fazendo isso aqui do zero. Eu nunca escrevi isso aqui na minha vida, tá? Com Tailwind, mas a gente tá aprendendo junto, né? Menos translate y 1/2 também. Salvo. E olha lá, tá no centro da tela. Pô, nem acredito que isso deu certo primeiro. Mas, o que eu faço, né? Esse hackzinho aqui, o translate x, menos translate x 1/2. Eu pego e dou um translate x menos 50%. Isso aqui vai fazer com que eu pegue o meu conteúdo aqui, o meu modal, né? E eu reposicione ele no eixo x, ou seja, pra esquerda. 50% do tamanho dele para a esquerda, então por isso que ele ficou no centro agora. E mesma coisa com o top. Então ele está totalmente ao centro agora. A gente vai aplicar aqui um border radius também, de 8. Então é rounded large, se não me engano. E cara, o nosso modal, assim, tá praticamente finalizado. O que eu vou fazer também, eu vou setar uma width base para ele aqui. Então W, e vamos procurar aqui um perto de 480 ali para ficar legal. O máximo que tem é 384. Então eu vou botar aqui 480 pixels de width pré-setada e pronto. Já tá aqui, ó, quando eu abro o modal, tá aparecendo. Se eu dou um ESC, fecha o modal. Então ele já traz também pra gente, o Radix, esses controles comuns, né, que a gente tem de um usuário. Então fechar o modal com o ESC, se eu clico fora, ó, ele fecha também. Então o Radix, ele traz tudo isso pronto pra gente, né? Isso é muito legal. Então lembre sempre, quando você precisar construir algum componente no React, dá uma olhadinha se o Radix já não tem aquilo pronto, tá? Tooltip, tabs, toast, né? Por exemplo, toast, que são aqueles negocinho que abre aqui no canto, né, as notificações. Show! Agora que o nosso modal, ele tá já aparecendo em tela, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei um drop shadow nele. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o drop shadow dele aqui. Box Shadow 044, 0.25. O Tailwind, ele tem alguns shadows prontos, tá? Então eu vou testar aqui um Shadow Large. Acho que ficou legal. Ele deu um leve sombreamento aqui. Quase que não dá pra perceber. Shadow Black. Só que ficou muito escuro agora. Shadow Black barra 25 de opacidade. Beleza. Agora que a gente já colocou a nossa sombra aqui no modal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Agora a gente vai começar realmente a criar o nosso formulário. Então, dentro aqui do Dialog Content, eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso começar a colocar o nosso formulário aqui dentro. Então eu vou criar aqui uma tag form, e dentro dela eu vou começar a colocar os nossos elementos. Primeiro eu vou estilizar esse título aqui, na verdade. Ele tem a fonte 32, então class name, text 2xl, não, 3xl, 4xl, 36, vou botar 30 mesmo. Text white e font black. Salvo. Beleza, o text white nem precisa, porque eu já tinha ali na tag de cima. Beleza, publiquei um anúncio, já tá certinho ali como a gente tinha colocado. E agora a gente vai para o nosso form. Então, o form, ele tem vários campos. Vamos começar aqui. Eu vou começar colocando aqui uma div por volta de cada campo, para ser mais fácil, depois a gente estilizar. Eu vou ter uma label. Esse primeiro aqui é o game. Então, o nome da label aqui é qual o game. E a gente vai ter um campo. Placeholder. Selecione o game que deseja jogar. Isso aqui depois eu vou ter que buscar, vou ter que criar também um componentezinho. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aqui embaixo, div, label. Aqui eu preciso colocar um ID, né? Senão o label não funciona. E o type text já é o padrão, então a gente pode deixar sem. Esse segundo aqui é seu nome ou nickname. E a gente vai ter um input. Placeholder, como te chamam dentro do game. E aqui não pode ser noob, né? Não vale.
Aqui o ID vai ser name e o HTML aqui, o HTML4 vai ser name. Ah, um ponto importante, quase que eu esqueci. Tá vendo que aqui dentro da label, por padrão, né, a label ela tem um atributo chamado for e não HTML4, né? No React, novamente, a gente não usa for, a gente usa HTML4. Por quê? Porque o for é uma palavra reservada do JavaScript pra gente fazer laço de repetição, né? For, let, igual a 0, você já deve ter feito isso alguma vez. Então por isso aqui a gente usa HTML4. Então só o class name e o HTML4 que são os dois atributos que a gente usa no React com nomes diferentes do padrão do HTML, né? Aqui agora a gente tem mais dois campos, porém eles são divididos, então eu vou colocar uma div e depois duas divs dentro, uma para cada campo, né? Uma para esse aqui e uma para esse aqui. O primeiro campo aqui, então, vai ser joga há quantos anos. Então aqui a gente tinha, como é que a gente tinha chamado isso aqui lá no backend? Years playing. Years playing. E o título é joga há quantos anos. Bota o input. O type aqui eu vou botar number. E o placeholder aqui é tudo bem ser 0. E aqui falta o id também. id years playing. Esse placeholder aqui tira. Nesse segundo campo, aqui embaixo, vou botar uma label. O HTML4 vai ser Discord. Qual seu Discord? Input, type text, placeholder, usuário, hashtag 0000 para indicar. E aqui o ID, Discord. Nós temos mais dois campos aqui embaixo, que é o quando costuma jogar. Então aqui embaixo a gente vai ter mais uma div, com dois campos dentro. Label, quando costuma jogar. Weekdays. E aqui a gente vai ter aí o nosso campo de seleção, que por enquanto eu vou deixar vazio, tá? Porque a gente vai criar depois isso aí do zero. E a gente vai ter um outro label aqui do lado, que é qual... Opa, a gente chama aqui de our start e our end, né? Qual horário do dia. E aí a gente vai ter dois campos aqui, por isso eu vou colocar uma div por volta deles. Input type time, existe um input type times, não sei se você sabia. Placeholder d. O id dele vai ser our start. E a gente vai ter um outro que é o our end, que é o até. Cara, se a gente salvar isso aqui agora, vai ficar bem desorganizado, mas tudo bem, era isso que a gente queria mesmo, né? A gente vai estilizar isso aos poucos. E aqui depois dessa última div, antes de fechar o form, aqui a gente vai ter os nossos... vai ter esse checkbox aqui, eu costumo me conectar no chat de voice, então vamos criar aqui uma div. Input type checkbox. Costumo me conectar no chat de voz, é isso que está conectado? Ao chat de voz. E depois dessa div, a gente vai ter aqui, eu vou criar um footer antes de fechar o form com os dois botões. Então vai ter um botão cancelar e um botão submit, encontrar do que dentro tem um ícone que eu consigo importar só digitando o nome do ícone, se não me engano, como é que é o nome do ícone aqui? Game Controller. Então é só digitar aqui, ó, Game Controller, ele já vai dar a opção de importar do Phosphor React. E a gente já importa. Ele já importou aqui, ó, Game Controller. Se o seu não importou, é só colocar. Deixa eu colocar essas importações aqui pra cima, que eu prefiro. Show. Ficou bem legal. Salvo que agora a gente pode ver, então, que já tá tudo em tela, né? A gente só precisa agora estilizar tudo isso pra ficar visualmente agradável. Então vamos começar a fazer isso aí, vai dar um trabalhinho, mas vai ser legal no final. Vamos começar estilizando essa nossa... uma label aqui, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na label, eu vou ver que ela tem aqui um font size de 16, que se não me engano já é o padrão, né? Deixa eu ver aqui no HTML, eu acho que isso aqui já é o padrão, então, inspecionar, computed, font size... Opa, deixa eu ver aqui, jogar aqui, ó, font size, 16 pixels, não mudou nada, é o padrão. Nós temos aqui a cor branca e ela tem um font weight 600, que é o meio termo, seria isso? Então, lá no meu index.html, aqui que eu importei a fonte, ó, eu importei só o tamanho 400, 700 e 900. Eu vou botar aqui ó, também, ó, 600 e dou um ponto e vírgula. Salvo, volto aqui, e agora na nossa label, eu vou botar aqui um, pode ser aqui depois, class name, font, semi-bold, isso, é o 600. Salvo, beleza, já aplicou ali, ó. E agora a gente precisa, nessa div, aqui que tá por volta da label, a gente precisa colocar algumas estilizações, né? Então eu vou colocar aqui um flexco, isso vai fazer com que o input aqui, ó, fique abaixo da label, e colocar um distanciamento entre eles, de 8. Então aqui nessa div que tá por volta, eu boto um gap 2, que vai dar um distanciamento aqui, ó, de 8 pixels entre a label e o input em si. O nosso form aqui também ele precisa ter um distanciamento do public um anúncio, que é de 32. Então a gente vai vir aqui no form, class name, mt6, ou melhor, 8. Salva, show, já foi ali o distanciamento. Agora, o nosso input aqui, ele vai ter uma estilização. Então a gente vai colocar aqui no input, deixa eu quebrar aqui a linha, ó, o id numa linha, placeholder no outro. Dá um enter aqui agora, class name. Aqui ele tem 18, 18, um B, que é o Zinc 900. Então, BG, Zinc, traço, 900. Show. Nós temos um padding dentro dele, de 12, 12 em cima, 16 nas laterais. Então, PY3 e PX4. E temos também um rounded, que é a borda arredondada de 4 pixels, que é só rounded mesmo, não preciso colocar nada mais. Show. O font size dentro dele é um pouco menor, é 14 pixels. Então, a gente vai passar aqui um font, ou melhor, text small, que é o 14. Beleza, já deu certo ali. E que mais? A cor do texto, Zinc 500. Na verdade é o placeholder que tem cor Zinc 500. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no Tailwind basta eu fazer o seguinte, ó. Placeholder, 2 pontos, text, Zinc 500. Ele vai aplicar a cor Zinc 500 somente no placeholder. Ó, show, já aplicou ali.
Por que que agora eu não consigo clicar no input? Ah, eu não tô conseguindo clicar no input. Será que é o z-index? Pointer, events, auto, dialog, magix. Por que que eu não consigo clicar no input? Dialog, pointer, events, auto. Tá. Alguma coisa eu fiz de errado. Magix, dialog, pointer. User pointer down outside. Overlay as child. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no exemplo que ele criou para ver se ele aplica algum z-index. Styled content with height, focus, outline known, transform, box shadow, content, styled content, portal, title, description, button. Porque aqui eu consigo clicar. Violet, default variants, icon, field set, label, input. All unset. Não é isso. Isso aqui, inclusive, é um hackzinho legal, né? Pra você tirar todas as propriedades CSS de uma só vez, você consegue fazer o all unset. Mas não é isso que eu queria, eu não tô conseguindo clicar ali dentro. Dialog trigger, content, dialog title, dialog description. O nosso... eu botei o content 2 vezes, ó, eu não posso. O form, ele vai direto aqui, ó. Pronto. O form, ele vai direto logo depois do title aqui, eu acabei cometendo esse erro. Salvo aqui, volto, e agora sim, teoricamente, se eu clicar aqui, pronto, agora eu já consigo clicar aqui, certinho. Cara, aqui agora a gente tem que estilizar os demais inputs, mas, porém, todavia, entretanto, a gente pode perceber que todos os inputs, na verdade, eles vão ter uma estilização muito semelhante, né? Então, uma das coisas que eu posso fazer é vir aqui ó, no Components, criar form, uma pastinha para agregar, e dentro, input.tsx, export, function, input. E aqui a gente pode retornar o nosso input já pré-estilizado. E aí, a gente pode, na verdade, desse input mudar, né? Passar algumas propriedades. Como isso aqui é um elemento nativo do HTML, eu poderia passar para esse input todas as propriedades que o input do HTML receberia. Então, ID, placeholder, tudo isso deveria ser modificável, digamos assim. Quando eu caio nesses casos, que eu quero, digamos assim, falar que um componente no React ele pode receber todas as propriedades que um elemento no HTML receberia, todos os atributos que um elemento no HTML receberia, eu posso fazer o seguinte, olha que interessante. Eu posso criar agora uma interface chamada input props, né? E ela vai estender algo que vem lá de dentro do React, que eu preciso lembrar o nome. Se eu não me engano, é input HTML attributes, exatamente. Então ele vai estender o input HTML attributes. E esse input HTML attributes aqui, ele precisa receber num generic, aqui é um menor e maior, o HTML input element, que é um tipo global do TypeScript, que ele referencia o input do HTML. O que eu quero mostrar com isso agora, né? Agora, se eu faço que props é input props, olha só, eu posso enviar para esse input aqui, ó, todas as propriedades que o input no HTML receberia. E aí, para eu não ter que ficar fazendo o seguinte, id, props, id. Placeholder, props, placeholder. Tá vendo? Pra cada um, tá louco? Teria que fazer muita coisa. Eu posso vir aqui e falar, olha, esse input aqui, ele recebe props. Isso aqui a gente chama de spread operator. Eu pego todas as propriedades que esse input aqui, que esse componente receber, e passo como propriedades para esse outro input aqui, como atributos, no caso, porque é um elemento HTML. Vou recortar esse placeholder daqui de dentro. E agora a gente volta e troca isso aqui por input, que é o nosso input, e passo para ele um id, game, e passo para ele o placeholder. E agora, olha só, a estilização já fica ali. E agora eu posso trocar os outros inputs aqui da nossa aplicação, ó, tudo por este input. Então eu venho aqui, eu seleciono input, vou dando Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, e troco para input com I maiúsculo. Salvo e, tcharam, todos os nossos inputs estilizados. É claro que ainda tem algumas coisas pra gente fazer, né? Então, vamos lá. Agora essa flexcode gap 2 que a gente colocou aqui nessa div, a gente vai colocar nessa aqui também, que é a do nome. Ó, então ela já dá uma diferenciação aqui. A gente precisa colocar um espaçamento entre as divs aqui de 16. Então eu vou fazer o seguinte. No nosso form aqui eu também vou botar um flexcode gap 4. Ele vai distanciar todos os elementos que tem dentro do form em 16 pixels. Então, olha só, volto pra cá, ó, show, já tá bem melhor. Joga a quantos anos? Agora a gente tem que fazer o seguinte, essa div aqui, ó, eu vou botar um class name nela, de read codes 2, gap 4. Deixa eu ver qual que é o distanciamento que eu preciso ter entre eles. Não, um pouquinho mais, gap 6. E aí, essa aqui, eu vou colocar o mesmo flexcode gap 2, e nessa aqui também, flexcode gap 2. Salvo, vamos ver, ó, já tá ficando bem legal, ó. Agora esse quando costuma jogar, mesma coisa, a gente vai botar nessa aqui que tá por volta. Eu vou botar nela um... Aqui vai ser um pouquinho diferente, aqui na verdade eu não vou botar com grid, porque elas não têm o mesmo tamanho, essas duas colunas aqui, ó, diferente dessas de cima. Então eu vou botar um flex, que daí já tem um flex row, gap 6 também, que é 24 pixels. Aí nessa primeira aqui, ó, eu vou fazer ela ocupar... Eu vou fazer ela ter flexcode gap 2, essa aqui também. Flexcode gap 2. Porém, nessa última aqui, que é essa aqui, ó, do qual horário do dia, eu vou colocar nela um flex 1. Isso aqui vai fazer ela aumentar e diminuir
com base no tamanho da outra div que tem aqui do lado. Então, se a outra div for maior, essa aqui vai reduzindo o tamanho dela. Se a outra div for menor, essa aumenta o tamanho dela. Por isso que é bom trabalhar, entender flex e grid, né? Que são as coisas, assim, básicas do CSS. Eu acho que é a coisa mais importante você entender muito bem sobre flex e sobre grid dentro do CSS. Salvo, volta, show. Agora, essa div aqui, ó, que tem os dois inputs, a gente vai botar nela também um... Pode ser um grid calls 2 e um gap de 1, só para distanciar os dois inputs. Vou gap 2, na verdade, distanciar eles um pouquinho mais. Show. Esse quando costuma jogar a gente ainda não criou, né? Que são aqueles botões lá de segunda, terça, quarta, a gente logo vai criar eles. Ou eu já posso deixar eles previamente meio que criados aqui mesmo que a gente ainda não use. Então aqui embaixo da label eu vou colocar uma div e vou colocar um botão para cada dia. Então segunda, na verdade eu vou começar com domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Será que vai dar pra entender assim? Eu espero que sim. A gente bota um title neles aí fica mais fácil, né? Então vem aqui, ó, nos botões e bota um title. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Assim fica, quando a pessoa passa o mouse por cima, já vai mostrar. Se eu salvo isso aqui agora, ó, estão ali os botões, só que a gente tem que dar essa leve estilizada neles. Eu vou estilizar eles da maneira mais porquinha, por enquanto, porque a gente ainda não vai fazer eles funcionarem. Então aqui eles têm 40 por 40. Vou selecionar todos ao mesmo tempo aqui, ó. E a gente vai fazer... Olha só que legal, que eu aprendi a mexer bem no VS Code, né? Então seleciona aqui, ó. Ctrl D, vou quebrar essa linha, vou dar um tab, venho aqui pro final, quebro essa linha, quebro o S, dou um Alt Tab. E aí eu volto aqui pra cima e pronto. Consigo aplicar classes em todos os botões ao mesmo tempo. W8, ou melhor, W10, H10. Eles vão ficar com 40 pixels de tamanho. Ficou um pouco grande, então a gente vai diminuir um pouquinho aqui para W8, H8. Show, já ficou melhor. Rounded, small, rounded, pode ser. A cor de fundo deles aqui é o BG Zinc 900, né? Sim. E tem que ter um gap entre eles que logo a gente vai colocar. Então estão ali os nossos botõezinhos. A gente vai pegar nessa div que está por volta deles aqui, ó, e vai botar um flex gap 1, só para dar uma leve distanciada. Eles não podem ficar muito grandes aqui. Eu acho que eu vou quebrar eles em duas linhas, tá? Vai ficar mais fácil. Deixa eu tentar aqui. Grid calls 4. Eu acho que vai ficar melhor assim, tá? E aí eu vou botar um gap 2. Vai distanciar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu acho que assim é o melhor formato, porque senão vai ficar muito botão em tela. Eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente vê se a gente encontra algum modelo melhor. E é isso. Vamos terminar esse checkbox aqui embaixo. O checkbox eu nem vou estilizar ele muito, porque na próxima aula a gente vai fazer algo bem legal com ele aqui, tá? Mas então eu vou só dar uma distanciada a mais dele aqui do topo. Então aqui na div que tá por volta do checkbox class name mt2, para distanciar ele um pouquinho mais. Ele já tem um distanciamento, eu tô só botando um pouquinho mais, né? Porque ele tem do gap, eu tô botando um pouquinho do margin. A gente vai botar aqui um flex gap 2 também, para distanciar o texto. E o texto aqui em si, ele tem um font size de 14, então eu vou passar aqui text small. E a cor também é branca, o resto não muda nada. Então é isso aí mesmo. Então salva. Pronto. O checkbox aqui, tá vendo que ele ficou branquinho? Porque é o padrão do navegador. A gente não tem muita habilidade para mexer no checkbox nativo do navegador de uma forma que funcione em todos os navegadores. Então a gente não vai trabalhar nisso agora, a gente vai mexer nisso na aula de amanhã. Porque o Radix, ele também tem um componente de checkbox, que eu consigo criar, ó, a estilização do meu próprio checkbox. A gente vai fazer isso juntos amanhã, tá? Vou para meus botões, que ele também tem que ter um espaçamento maior aqui. Então ele já tem 16, eu vou botar mais 16 para dar 32. Então agora volta para a aplicação, ó, os botões vão lá para baixo. Vou botar um flex e vou dar aqui um justify end, porque eu quero que os botões eles fiquem para a direita, ó, como a gente fez aqui. O nosso botão de cancelar, ele vai ter aqui uma cor de... Opa, não sei se... Aqui, ó. Cor de fundo Zinc 500. Então vamos lá. Class name. Zinc, BG Zinc 500. Ele vai ter aqui um padding de 20 nas laterais, PX 5. E ele tem uma altura fixa de 48. Então, height 12. Desculpa aí, professor de matemática. E ele tem uma borda arredondada de 6. Então é o rounded MD? Isso. De 6 pixels. Show. Ele tem também a fonte em negrito, que é fonte... na verdade não é negrito, é o semi-bold lá, é o 600. E beleza, já tá aí. Aqui ele tem um distanciamento entre os botões de 16. Então aqui na div que tá por volta, gap 4. O botão de submit, ele é quase igual. Então eu vou copiar todas as classes que eu tenho aqui em cima. Vou só quebrar ele aqui pra não ficar muito grande aqui, ó. O botão. Vou botar o class name aqui. O que muda é que a cor de fundo a gente tá usando o Violet 500. O resto é igual, né? Então deixa eu ver como é que ficou. Tenho que alinhar o ícone. Então aqui nesse botão eu vou botar um flex items center pro ícone ficar na esquerda. O distanciamento do texto pro ícone é 12. Então gap 3. E o ícone ele é um pouco maior. Opa, abri o Discord sem querer. O ícone ele tem o tamanho de 24. Então a gente vem aqui, ó, e passa para ele size 24. Ou vem aqui e passa class name para ele também W6H6. Vai funcionar de ambas as formas. Vai definir o width e o height do ícone. O que eu posso fazer aqui é um hover. Então nesse botão aqui de submit, quando o usuário passar o mouse por cima, eu vou trocar para BG Violet 600. E nesse outro botão aqui em cima, mouse por cima, eu vou trocar para BG Zinc 600. Então dá uma leve escurecida quando eu passo o mouse por cima. E agora, quando eu clicar no botão cancelar, eu quero que feche o modal, né? Aqui ele tá fechando, na verdade, porque ele tá fazendo um submit do formulário. Mas se tivesse apenas um type button, deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais fácil a gente visualizar.
Ó, a gente pode ver que quando eu clico nele, na verdade, nada acontece, né? Então eu quero fechar o modal. Para isso, existe um outro componente aqui que eu posso importar do React Dialog, que eu boto aqui no lugar do botão, que ele é o dialog.close. Então, pronto, troco o meu botão pelo dialog.close. Ó, ele vai funcionar da mesma forma, porém quando eu clico agora nele, ó, ele fecha o modal. Show! O nosso modal, ele tá, bom, praticamente finalizado pra gente fazer a inserção. O que ficou faltando aqui, né? Ficou faltando esse quando costuma jogar, aqui a gente fazer ele realmente ser funcional. O nosso checkbox, aqui ele tem uma estilização diferente. E realmente, quando a gente clicar aqui em encontrar o do, ele cadastrar isso na API, que a gente ainda não fez e a gente vai fazer na próxima aula. Mas, pô, a gente já criou muita coisa nessa aula, a gente aprendeu muita coisa massa, né? Toda a parte de consumo da API. E agora, claro, a gente vai pra dentro do nosso app mobile fazer também essa conexão da API do Node lá com o nosso app mobile no React Native. Então vou mandar aí, Rodrigão, taca ali bala aí no código. Bora codar, galera. Valeu, Diegão. Então, vamos lá. Vamos continuar com o desenvolvimento mobile da nossa aplicação. Inclusive, eu já estou com a voz um pouco melhor e eu queria aproveitar para agradecer a todos que deixaram uma mensagem de carinho e afeto me desejando melhoras e minha voz já está melhorando e voltando. Então, muito obrigado, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar com o desenvolvimento mobile da nossa aplicação. Eu já estou com a aplicação executando aqui, meu emulador está aqui. Já rodei a aplicação aqui com o Expo e também o servidor já está rodando, tá? Até porque a gente vai fazer a integração da nossa aplicação mobile com o back-end que você desenvolveu aí com o Diego. Inclusive, você vai ver que todos os fundamentos e tudo aquilo que você aprendeu com o Diego em React, também você vai usar aqui no React Native, como fazer a integração com o back-end, estados, usar o useState, useEffects, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. E quando tiver alguma particularidade, claro, eu vou sinalizar para você, tá bom? Então, vamos começar fazendo a listagem dos games, buscando por essas informações no nosso back-end, porque, por enquanto, aqui na nossa aplicação, a gente está buscando essas informações de games dessa listagem de exemplo aqui. Vamos, então, agora buscar, de fato, do nosso back-end. Então, eu vou começar importando aqui do React, o useEffect. Lembra dele? Para a gente buscar as informações, para a gente executar alguma lógica, né, assim que a nossa aplicação é carregada. No nosso caso, aqui pertinho do return é onde eu gosto de deixar o useEffect. E aqui você já aprendeu a utilizar a estrutura dele ali com o Diego. E aqui basicamente então a gente vai utilizar o fetch para poder então buscar na nossa API pela listagem então dos games. Aqui a gente coloca então o endereço do nosso servidor. E uma particularidade do mobile é que aqui a gente não vai pôr localhost. Aqui a gente coloca o endereço IP, principalmente por causa do Android, tá bom? Então é recomendável que você coloque o endereço IP da sua máquina. Aqui, ó, eu vou usar o Linux, no Linux vou usar o ifconfig, pode usar o ipconfig aí no Windows, enfim, ou o outro método que você preferir, para descobrir o IP da sua máquina, e aqui o meu é esse daqui. Então vou colocar ele aqui, ó. Só que aí eu coloco primeiro, né, http, o endereço da minha máquina, o endereço IP, a porta, /games, que é a rota que a gente tem a listagem dos games. Aqui então, vou pegar o den, response, e aqui eu vou pegar a resposta e converter ela para JSON para eu conseguir aqui no próximo den obter os dados, que por enquanto eu vou dar um console.log aqui, essas informações, beleza? E show. Aqui, ó, já faltou eu fechar um parênteses, agora sim, tá perfeito. Se eu salvar aqui, olha só que massa, salvei, e se eu abrir aqui o meu terminal, ó, aqui ele já está listando para mim, ó, as informações, porque quando eu dou um console.log, né, ele está listando as informações. Então agora, ao invés da gente buscar por essas informações daquela listagem de exemplo, a gente vai utilizar essas informações aqui. Só que perceba que quando eu criei o componente aqui, é o componente que exibe essas informações, no nosso caso o GameCard, eu criei essa tipagem aqui e disse que o nosso GameCard precisa dessas informações. Mas agora vamos conferir com o retorno do back-end para a gente fazer essa tipagem de acordo com os dados retornados pelo back-end para ter uma tipagem consistente. Então aqui, ó, se a gente reparar, ele retorna. Eu vou pegar aqui um objeto como exemplo, porque ele retorna uma lista de objetos, né? Mas, por exemplo, a gente tem um ID, ok, ID como texto. O name é título, então vamos trocar por title. O ADS, ele está dentro de um carinha chamado underline count. Vou até copiar aqui, ó. Ele está aqui dentro de um underline count, e aí ele tá dentro desse objeto aí, e aí ele está como ADS mesmo. E ele é um número e não uma string. Então vamos fazer esses ajustes aí, para ter a tipagem consistente. A capa é banner URL e não cover, vamos trocar. E ela é uma string, então vamos trocar por string, porque ela não é um arquivo de imagem. Aqui a gente estava carregando de fato uma imagem, né, como arquivo. Agora a gente tem a URL, né, a URI aí da imagem que a gente deve exibir, buscando ela da web, e ela é uma string. Perfeito, e é isso. Então agora, vamos corrigir aqui, ó, ele vai estar sinalizando, porque agora essas propriedades não existem mais na nossa tipagem. Então cover é um banner URL. Só que perceba que dessa forma, a imagem ela espera um arquivo. Para ela entender que ela tem que buscar essa imagem através de uma URL, a gente envolve por mais um objeto e aqui a gente tem uma propriedade URI. Aí ele sabe agora que vai buscar por essa imagem na web. Já sumiu ali e tá tudo certo. A gente já vai voltar para lá e carregar as informações corretas. Bom, aqui virou title e aqui virou underline count e underline ADS. Perfeito, salvei. Agora, a gente pode voltar aqui para o index e no lugar de carregar aqui esse objeto, essa listagem de exemplo, a gente pode então usar esses dados aqui. Só que para poder pegar essas informações retornadas pela nossa API e passar ela para a nossa flatlist logo assim que essas informações é carregadas, a gente pode utilizar então o useState, né, para poder armazenar isso então no estado, e aí a nossa interface reagir assim que esse estado for atualizado, buscando por essas informações de forma atualizada. Vamos chamar ele de games. Percebe que é igualzinho você fez com o Diego, ó, set games, a função para atualizar o nosso estado. Aqui a gente diz qual é o estado inicial,
gente pode dizer que é um array vazio. Só que aí, qual é a tipagem disso? Então a gente pode tipar aqui, e lembra que lá dentro do game card, a gente criou a tipagem dos dados que o nosso card precisa e exportou elas exatamente para isso. Para a gente conseguir reaproveitar ela aqui, ó. Olha só, e eu digo que o tipo 10 desse estado é um array de game cards props. Agora, esse set games, eu coloco ele aqui. Então agora, quando eu obter pelas informações do back-end, eu vou salvar, então, o nosso estado e vou usar aqui o estado de games no lugar daquela listagem de exemplo. Vou salvar e olha só, agora a gente tem as informações sendo exibidas, buscadas e exibidas do nosso back-end. Olha só, League of Legends não tem nenhum anúncio, o CSGO tem um anúncio, Dota nenhum anúncio, o World of Warcraft 2 anúncios, e Apex, e olha só, tá até aqui aquela de Fórmula 1, que você cadastrou junto com o Diego também. Perceba que tá buscando as informações do nosso back-end, tanto que a gente pode remover esse games daqui, e a gente nem vai usar mais ele. Deixa eu dar uma organizada nas importações, eu gosto de deixar os componentes juntinhos assim. Perfeito. Então agora que a gente já fez, então, a conexão com o nosso back-end, buscou os games lá do back-end, vamos agora, então, criar a outra interface, que é a nossa interface de games aqui. Ela tá como anúncios aqui, mas eu vou chamar ela de game, tá bom? Então vamos lá. Vou fechar tudo aqui. Eu vou vir aqui dentro de screens, vou criar game, dentro de game um index.tsx e também um styles.ts. Vou utilizar aquele snippet rnso, tab, ele vai gerar então uma estrutura aqui, e rnbc, que é de React Native Basic Component. Eu vou só tirar o React, que a gente não vai utilizar ele. Deixa eu ver se aqui ele estava sem. Perfeito. A gente criou a estrutura aqui da nossa interface. Só que agora a gente quer, quando eu clicar nesse cartão, ou qualquer um desses daqui do game, eu quero poder ir para essa tela aqui. E para poder fazer isso, a gente vai utilizar o React Navigation. O React Navigation é a biblioteca incrível que a gente utiliza para implementar a navegação da nossa aplicação. E a gente tem basicamente 3 estratégias de navegação. A Stack Navigator é quando você tem uma tela, abre sobre a outra, no formato de pilha. Então, digamos assim, ó, você está na tela Home, aqui. Quando você clica aqui e chama para essa tela vai abrir em cima da Home. Isso significa que a Home ela continua ali, ela só está em segundo plano. Quando eu fecho a tela de anúncios, por exemplo, ou game, enfim, na verdade vai descartar, lógico, ele vai descartar ela da memória, mas ele não vai abrir a tela Home de novo, porque ela já estava ali. Então essa, por exemplo, é a navegação em Stack. A gente também tem, como navegação, eu vou vir aqui na documentação para te mostrar, tem o Tab Navigator, que é quando você tem aqueles botõezinhos que ficam na parte de baixo da tela. E esse daqui é bem útil quando você tem opções que você quer deixar elas disponíveis em qualquer parte da aplicação, como por exemplo voltar para o início, o perfil do usuário e assim por diante. E você também tem a Draw Navigation, que é aquela navegação que você segura e arrasta do lado, que você tem aquela barra lateral. Essa navegação aqui, essa estratégia, ela é bem interessante quando a aplicação tem muitas opções de rota. No nosso caso, como a gente tem 2 rotas apenas, a gente pode utilizar então a Stack Navigator, e é incrível, tá? Então eu vou vir aqui ó, no React Navigation, em Really Docs, e aqui tem esse Get Starter, e aqui embaixo a gente vai fazer a instalação. Aqui instalação, a primeira coisa que a gente vai instalar é o core de navegação. É quem cuida da parte de navegação dentro da nossa aplicação. Então, @React Navigation/native. Eu vou vir aqui no meu terminal integrado mesmo, deixa eu limpar ele aqui, e vou fazer a instalação, então, do React Navigation/native. Perfeito. Agora, eu preciso instalar algumas dependências, tá? Então, como dependência, ele tem o React Native Screen, que é quem lidar com a transição de uma tela para outra, animações, etc., da navegação de acordo com o ambiente. E o React Native Safety Area Context é para garantir que os elementos da nossa aplicação eles sejam exibidos na área segura da tela, escapando de detalhes que às vezes alguns dispositivos têm. No meu caso do iPhone, por exemplo. Tem aqui, às vezes, esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, o Safety Area Context, ele ajuda a escapar desses detalhes. Bom, inclusive, se eu não me engano, a gente já instalou ele, mas não usou, né? Aqui na nossa home, a gente está usando essa view aqui por enquanto, né? Vamos no lugar da view utilizar ele, para garantir isso, né? Então, ó, eu vou procurar aqui por ele, React Native, aqui ó, React Native Safety Area Context. Vou pegar aqui a Safety Area View e vou usar ela aqui no lugar dessa view aqui, ó. E vou salvar. Vai ver que vai continuar da mesma forma, mas isso é para garantir, ainda mais que eu estou no Android, né? Mas é para garantir escapar desses detalhes. Então, Safety Area View. Tinha esquecido de utilizar, deixa eu tirar essa view daqui, já que a gente não está utilizando mais ela. Inclusive, eu vou copiar aqui, e aqui no game, ó, vamos também trocar e utilizar o Safety Area View no lugar da view. Beleza? Voltando aqui para a nossa instalação, então o React Native Safety Area Context a gente já tem. Então a gente pode instalar só o React Native Screens. Eu não vou usar o NPX, eu estou usando o Expo aqui na própria máquina, então ó, vou usar Expo Install React Native Screens. Vou Enter, espera ele terminar de fazer a instalação. E perfeito. E agora que a gente já fez a instalação das bibliotecas que a gente precisava, daqui para baixo seria se você quisesse fazer manual, tá vendo? Tudo isso daqui é etapas de configuração manual, tá vendo? Tem que acessar tal arquivo, mudar tal linha, acrescentar isso, aquilo. Quando a gente executa com o Expo Install, ele faz exatamente tudo isso pra gente de forma automática. Incrível, né? Bom, agora a gente vai vir aqui ó, embaixo para poder fazer a instalação do Stack Navigator. Então a gente instalou, recapitulando, o core de navegação, que é o React Navigation/native, instalou as dependências, agora a gente vai instalar a estratégia que a gente quer implementar de navegação. O React Navigation foi muito assertivo nisso. A gente faz a instalação da estratégia de forma separada, porque nem sempre você vai querer usar todas as estratégias de navegação na mesma aplicação. Foram bem assertivo nisso, deixar a gente instalar separado. Eu vou copiar aqui o @React Navigation/native stack. Venho aqui, vou fazer a instalação dele, para poder então ter essa estratégia na nossa aplicação.
Show. Agora que já instalou tudo aqui, eu posso minimizar aqui por enquanto. E deixa eu abrir o terminal aqui. E como a gente fez a instalação de configurações de biblioteca que faz configurações nativas, porque quando a gente usa aquele comando export, enfim, ele vai fazer isso pra gente de forma automatizada. Uma dica para aplicação, eu sempre faço isso, nesses casos. E rodo de novo. Vou rodar a minha aplicação de novo para garantir que rode a aplicação com todas essas configurações feitas. Aperto aqui a letrinha A, guardo e executar a aplicação pra gente de novo. Ó, nesse caso, inclusive, tá vendo que a aplicação já tá aberta? Então eu aperto a letrinha R para fazer o reload da aplicação. Perfeito. Agora, quando eu clicar, então, nesse cartão, eu quero ir para aquela nossa tela, que é a tela de game. Então a gente pode vir aqui na nossa aplicação, vou fechar tudo aqui por enquanto, e aqui na nossa aplicação a gente pode criar dentro de SRC uma pasta routes, para a gente centralizar aqui as nossas navegações. E aqui eu vou criar um app.routes.tsx. Eu particularmente gosto de criar arquivos separados para cada contexto de rota. Pode ter rotas da aplicação, rotas do admin, do administrador, né, rotas de autenticação e por aí vai. Então eu vou manter essa estratégia de deixar bem separadinho para ficar bem organizada a nossa aplicação. Bom, eu vou importar aqui o @react navigation/native stack, e que eu vou importar o create native stack navigator para criar então essa estratégia de navegação. Já vou importar aqui a tela home de screens/home. E eu também vou já pegar a nossa interface de game, que são as duas interfaces da nossa aplicação. Aqui, ó, eu consigo desestruturar desse Create Native Stack Navigator, o Navigator para eu criar de fato a navegação e o Screen para eu dizer então, quando tal rota for chamada, qual é o componente que tem que ser renderizado. Eu vou criar aqui então uma função, exportando ela, vou chamar de AppRoutes. Vou fazer o return dela aqui. E o return vai ser o meu Navigator, o meu contexto de navegação dessa estratégia aqui, e Screens. E aqui, ó, basicamente, para esse Screen, eu passo o nome da rota, que por exemplo, home, e quando alguém chamar pela rota home, qual é o componente que eu quero renderizar? É o componente home. Simples assim. Eu vou copiar aqui, e vou duplicar aqui embaixo, e aqui eu troco para game, e aqui para game. Então aqui é o nome da rota, aqui é o componente, tá bom? Eu, particularmente, gosto de escrever com minúsculo quando posso. Nome de rota, ou quando tem alguma segunda palavra, eu continuo, tipo, por exemplo, game, ads, por exemplo, eu vou intercalando com maiúsculo. Gosto de começar com letra minúscula assim. E ele faz diferença, tá? De minúsculo em maiúsculo, por isso vale a pena manter um padrão legal aí na sua aplicação. Perfeito. Agora, como a gente criou separadinho, eu gosto de criar um index.tsx e é aqui, nesse index, que eu vou escolher qual estratégia eu quero utilizar de navegação no momento. Aqui eu tenho a minha Stack Navigator criada. Aqui eu vou importar de dentro do React Navigation/native. Aqui eu vou importar o Navigate Container para criar então um container de navegação. Vou importar aqui aquela rota que a gente criou, AppRoutes, de dentro de /, só AppRoutes. E vou criar aqui a função como routes, retornando o nosso container de navegação com o nosso AppRoutes. Porque se no futuro eu tiver outras estratégias de navegação, quiser mudar, eu posso mudar só aqui, só. E agora, dentro desse nosso app.sx, vou deixar a aplicação aqui, ó. Ao invés de eu chamar pela home, eu vou chamar aqui, ó, pelas nossas rotas, ó. Então, routes. Aqui eu vou pegar, aqui eu vou pegar o routes e no lugar aqui da home, o routes, ó. Vou salvar. Pode reparar que vai acontecer alguma coisa ali, ó. Aconteceu, tá vendo? Ó? Olha só que interessante. Primeira coisa, ele acrescenta um cabeçalho ali com o nome da rota. E a gente não quer aquele cabeçalho. A gente tem liberdade de customizar. Aqui no app.routes.tsx, a gente pode vir no Navigator e a gente pode fazer customização por tela. Por exemplo, eu posso vir aqui ó, no Options e passar aqui para ele, que tem um monte de propriedade que você pode customizar. Aqui, por exemplo, eu vou passar header shall e como falso. Isso vai fazer ele esconder aquela barra porque a gente não quer. Fazendo desse jeito, eu posso customizar tela por tela, de acordo com o que eu quero. Mas eu posso passar direto para o Navigator. Fazendo assim para o Navigator, e aí eu passo sim Options, deixa eu pegar aqui. Aí é Screen Options, e Screen Options. Passando aqui, header aqui. Passando direto para o Navigator, ele também vai remover o cabeçalho, só que ele já faz isso para todas as nossas rotas, tá bom? Eu prefiro fazer assim nesse caso, ele já passa para todas, ao invés de pedir para uma por uma. Legal? Beleza. Agora, a nossa aplicação, ela perdeu esse background agora. Então, esse background aqui, a gente vai manter ele aqui, para garantir que exista um fundo no processo de carregamento das rotas, mas para cada tela, vamos também colocar o background. Então, vou vir aqui na home, ó, e vou colocar aqui o nosso background, e vou pôr ele antes da Safety Are Context. Vou colocar ele aqui antes, e aí eu vou fazer a importação dele aqui, ó. Vou só deixar ele aqui pertinho dos demais componentes, vai voltar ali o nosso background. Lá no game também vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o nosso background, importar ele aqui. Fazer a importação dele e perfeito. Aqui, o background. Beleza? Maravilha. Agora então, clicando aqui, eu quero ir para outra interface. De jeito que podemos fazer isso? Vou te mostrar agora. Então aqui na home, agora que a gente já está, nota que agora o nosso app.tsx não está mostrando uma tela específica. Ele está mostrando as nossas rotas. E lá nas nossas rotas, a home é a primeira da pilha, então automaticamente é ela que está aparecendo aqui. Mas agora a gente quer se mover para a rota de game. Para poder fazer isso, aqui na nossa home, a gente pode criar uma função chamada handle open game, por exemplo,
tá? Handle Open Game. E aqui eu vou importar do @React Navigation /native o use navigation. E aí eu posso, então, aqui criar const navigation igual a use navigation. E agora eu posso usar esse navigation para acessar de dentro dele uma propriedade que chama navigate, abro aspas, e aqui eu digo qual é a rota que eu quero. No caso, eu quero ir para a rota de game. Quando eu vou chamar, então, por essa rota? Quando eu clicar nesse cartãozinho. Então eu vou fazer isso, ó. O nosso game card, ele tem uma propriedade onPress. Eu posso passar para ele a função aqui que eu quero chamar. Lembra que o game card, ó, ele tá estendendo, né, todas as propriedades de um Touchable Past. Tanto que se eu tirar isso daqui, ó, e voltar para cá, tá vendo que ele desconhece o onPress? Porque esse game card props agora, ou melhor, essas nossas propriedades agora, ela só tem a tipagem de decidir aqui. Mas estendendo tudo do Touchable Opacity Props, eu consigo usar tudo aqui que ele tem, né, de propriedades, inclusive o onPress. E aí esse onPress, a gente está resgatando ele aqui, né, através de todas essas propriedades que a gente está deixando implícita e repassando para o nosso Touchable Opacity. Que legal, né? Por isso, o TypeScript ajuda bastante a deixar o nosso trabalho bem produtivo. Bom, agora, olha só, se eu clicar no cartãozinho, olha o que aconteceu. Ele foi para a próxima tela. Posso clicar aqui em voltar, e aí temos a nossa opção de voltar aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai implementar o voltar também através de um botãozinho. A gente vai desenvolver. No iPhone é só segurar e arrastar para o lado, tá bom? Aqui no Android a gente já tem o botãozinho de voltar. Então a gente já tem, ó, a navegação feita aqui na nossa tela. Agora o que a gente precisa fazer é passar o seguinte, ó. Primeiro ponto. Tá vendo que ele não está reconhecendo aqui o game? Ele não está entendendo que existe essa tipagem. Tanto que se eu apagar aqui e apertar um Ctrl+, espaço, tá vendo que ele não me sugere nada? Eu posso, então, definir uma tipagem para minha navegação, para as minhas rotas, dizer para o TypeScript quais rotas vão estar disponíveis na minha aplicação. E para fazer isso, olha só, eu vou vir dentro desse @types, dessa pastinha, e aí a gente pode manter centralizado aqui todas as tipagens. Eu vou criar aqui um @navigation.d.s. E aqui dentro, vou botar aqui do lado para a gente ganhar espaço, eu vou fazer uma exportação, export declare global. Eu vou fazer essa definição global para ficar disponível em toda a minha aplicação. E aqui eu vou acessar o namespace do React Navigation para utilizar a interface root parent list. Aqui a gente está utilizando essa própria tipagem do React Navigation para dizer quais são as rotas disponíveis na nossa aplicação, tá? Então a gente vai ter uma home, 2 pontos, e eu vou pôr aqui um undefined. Isso significa, colocando undefined, que a nossa rota ela não precisa de nenhum parâmetro. Se eu fazer a mesma coisa com o game, também o game não vai precisar de nenhum parâmetro. Olha só, tá vendo que lá ele já pode dar o erro, e agora se eu dar um Ctrl+ espaço, me aparecem as sugestões de rota disponíveis na minha aplicação. No meu caso, eu vou manter games aqui, beleza? Só que a gente quer passar parâmetros para essa tela. Quais são? O jogo que a pessoa selecionou, então a foto, a gente pode aproveitar o link da foto, a URL da foto, o nome do jogo a gente já pode aproveitar, e o ID do jogo, para a gente consumir aquela rota que lista os anúncios por jogo. 3 coisas importantes a gente quer passar, então, por parâmetro aqui para o nosso game. Então, vamos lá. Eu vou trocar, apagar, e no lugar de undefined, eu vou colocar um objeto, e aqui dentro eu digo o que a rota tem de parâmetro. Ela vai ter o ID, uma string, vai ter o title, também é uma string, e o banner, o URL, também é uma string. Beleza, e agora, se eu voltar para cá, olha só, ele está acusando que ele está aguardando, ó, as informações. Ele está aguardando aqui o ID, o título e o banner URL. Então, aqui, eu vou dizer que essa minha propriedade, essa minha função, ela precisa que seja informado aqui para ela qual é o game selecionado. E aí eu vou usar essa própria tipagem do game card props para eu acessar aqui o ID, o title e o banner URL. E aí eu posso repassar tudo isso aqui como parâmetro. E aqui, ó, a segunda informação aqui do navigation é aqui quais são os parâmetros que eu quero passar. Bom, agora aqui embaixo, ó, eu preciso então passar para essa função handle open game o jogo selecionado. Então eu vou vir aqui, abro parênteses, pego o item e passo aqui. Só que quando a gente vai chamar uma função, e quando você clicar no onPress, você quer chamar uma função, e essa função não tem parâmetro, tudo bem de deixar desse jeito. Agora, se a função tem parâmetros, aí a gente tem que fazer assim, ó, abre parênteses, sinal de igual maior, tá bom? Então, quando a função tem parâmetro, a gente usa essa notação. Se ela não tem parâmetro, é só chamar o nome da função direto. Beleza, agora a gente precisa então, quando clicar, por exemplo, aqui no LOLzinho, buscar as informações. Então, que a gente está passando dessa tela para a nossa tela de game. Então, vamos fazer isso. Aqui, ó, na nossa tela de game, eu vou importar agora de dentro do React Navigation /native, e eu vou importar agora o useRoute, que é para a gente, então, resgatar as informações que vêm da rota. Aqui, então, ó, eu vou criar aqui um const out igual useRoute, e aqui eu vou colocar tudo dentro de game, porque dentro do route a gente tem os parâmetros, ó. E para a gente ver o que está chegando aqui, eu vou dar um console log em seguida nesse game. E olha só, eu vou abrir aqui o terminal, olha aqui que apareceu o League of Legends, e o ID e o banner URL. Eu vou voltar e vou selecionar aqui CSGO, ó. Cliquei. Nota que agora chegou lá na outra tela o CSGO, o ID dele e o banner dele. Perfeito? Então a gente já está buscando essas informações. Só que quando eu clico aqui, ó, quando eu coloco game ponto, vendo que ele não me diz o que eu tenho dentro de game, então vamos criar aqui uma tipagem, ó, vamos criar uma interface chamada route parse, dizendo então que a gente vai ter aqui um ID, um title
vai ser uma string e um banner URL aqui, beleza? E aqui a gente pode então pegar, ou a gente poderia fazer até assim, ó, aqui no navigation, a gente poderia criar ela separada assim para aproveitar. Então eu vou criar ela aqui como game params, eu vou chamar de game params, eu vou chamar. Então vou exportar e a gente aproveita. Então export interface game params e ela vai ser isso daqui, isso daqui, e aí a gente coloca aqui assim, ó. Porque aí a gente pode vir aqui e reaproveitar essa nossa tipagem. E aqui eu vou dizer então que ela é do tipo game params. Ó, vou dar um tab e ele vai então trazer para nós a tipagem. E agora quando eu coloco aqui um ponto, ó, eu tenho o banner, o ID e o title. Perfeito, né? Então, maravilha. Já estamos com as informações sendo listadas aqui na nossa tela, passando as informações de uma tela para outra. Agora, então, a gente pode focar na criação dessa nossa interface aqui, que lista, então, os anúncios, mostra o jogo e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos começar criando essa parte de cima aqui, tá? Então, voltando aqui para nossa aplicação, eu vou fechar aqui do lado e eu vou focar agora só em duas telas. Então, duas telas que eu digo é abrir aqui a nossa index e o style. Vou focar nessas duas, tá? Eu uso o Ctrl Tab para ficar navegando de uma para outra e aí fica mais tranquilo, tá? Então, beleza. Vamos focar então ali na parte de cima. Eu vou tirar por enquanto esse console log, tá? Só foi de exemplo. E aqui dentro do nosso safety content, a gente vai usar uma view. Vamos criar um estilo para essa view que a gente já vai criar ele, que vai ser header. Não existe esse estilo lá dentro. A gente já vai criar. Vou importar a view do React Native. E aqui também eu vou usar o Touchable Past. Também vou importar ele do React Native, tá bom? Dentro desse Touchable Past, a gente vai colocar um íconezinho. E no Expo, a gente já tem uma biblioteca de ícone disponível aqui, ó. É @expo/vectoricons. E aqui tem uma infinidade de bibliotecas de ícones, ó. Um monte de bibliotecas de ícones disponíveis. Inclusive tem um site, React Native Vector Icons. Vou te mostrar aqui, ó. Você consegue ver a lista de todos esses ícones que estão disponíveis. Aqui embaixo, ele tem aqui, ó, Browser All. E olha só, uma porrada. Tá vendo, ó? Esses ícones são do Anti-Design, sai rolando. Esse é do Entipple, sai rolando. Aqui ele mostra de todas as bibliotecas, tá vendo, ó? Muitos ícones e vale muito a pena. O legal é que já está disponível ali na nossa aplicação, né? Aqui a gente vai utilizar essa daqui, ó, que chama Entipple, tá? É a biblioteca de ícones que a gente vai utilizar aqui dentro. E aqui a gente pode passar ele desse jeito, ó. A primeira propriedade que a gente pode passar é o nome do ícone que a gente quer. Olha só o tanto de ícone que tem. A gente vai usar aqui um chevron theme left, que é esse daqui. A cor, eu vou usar o nosso arquivo de tema, .colors.caption de 300. E o size dele, o 20. O tamanhozinho do íconezinho lá, ele já está aparecendo lá. Inclusive, deixa eu ver se ele importou o tema do lugar certo. Vou deixar tema e layout e estilo próximo assim. Beleza? Já vou também usar aqui a nossa imagem, que é a imagem de logo. E para a imagem de logo aqui, deixa eu importar a imagem do React Native. Vou usar o source e vou fazer a importação da nossa imagem. Vou fazer a importação dela aqui. Port, logo img from, assets, logo. Qual que é o nome dela? Deixa eu copiar aqui. Aqui, logo. Copiar aqui o nome, fica mais fácil e a gente não sofre. Vou pegar o logo img e vou então passar aqui. E vou passar aqui um estilo styles.logo, que também não existe. E a gente vai trabalhar nele agora. Então vamos lá. A gente, aqui nesse nosso header, já vamos pôr aqui um flex de 1 para garantir então que ocupe todo o espaço disponível em tela e um align items de center para tudo ficar no centro. Perfeito? Bom, o nosso header, vamos colocar para ele ocupar 100% do espaço da tela. Colocar um flex direction in row para que cada elemento fique um do lado do outro. Tá vendo que ele está um embaixo do outro? A setinha e o logo. A gente quer que fique um do lado do outro. Então a gente coloca em row. Vamos colocar um align items como sendo center para ficar bem alinhadinho. E um padding na horizontal de 32 e um margem top. Vamos colocar de 28. E olha só, maravilha. Perfeito. Agora temos um detalhe. Vou utilizar aqui o justify content e vou usar aqui o space between. Eu quero que cada um fique de um lado. Só que se eu fizer isso aqui, olha só, a imagem ficou de um lado e a setinha ficou do outro. Inclusive, para ficar mais nítido isso, eu vou diminuir o logo aqui. Vou pôr o width de 72 e um edit de 40. Salvei e olha lá como fica mais nítido agora. Inclusive, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. Uma diferença do React Native pro React para web. Se você notou, a gente não coloca aqui 72 pixels. Ou a gente não coloca aqui 40 pixels. A gente não utiliza aqui unidade de medida, porque o React Native, como ele está no contexto do mobile, cada dispositivo pode ter uma densidade de tela diferente. Então o próprio React Native vai renderizar de acordo com a densidade de pixel do dispositivo, tá bom? Mas muito bem, eu não quero que a imagem fique lá no outro canto, eu quero que ela fique bem centralizada. Então tem um hackzinho aqui que eu vou fazer, que é o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra view aqui, só que ela não vai ter conteúdo nenhum essa view. Eu só vou usar ela para ocupar o espaço lá do outro lado e o logo ficar no centro. Eu vou colocar aqui, ó, um estilo para ela. Eu vou chamar ele de styles.right. Eu vou criar ele daqui a pouquinho, agora, na verdade. Esse estilo aqui, basicamente o que eu vou fazer é colocar as mesmas medidas daquele íconezinho ali. Então aquele ícone, ele é 20 de largura e 20 de altura. Vou colocar aqui, tirar esses 2 pontos que foi a mais, salvei e olha só, o logo já está lá. Por que eu coloco a mesma medida do ícone? Para garantir que
o que fique bem centralizado o nosso logo. Então, você pode aprender um truque aí para poder centralizar. Beleza, aqui embaixo a gente pode aproveitar aquele componente que a gente criou, é o de heading. E olha só a vantagem de trabalhar com componentização. Olha só, deixa eu só levar essas daqui do React Native aqui para o topo, dar uma corrigida nas importações. E aqui os componentes eu vou deixar eles perto, assim. E perfeito. Então, olha só, aquele componente que a gente criou, a gente pode reaproveitar ele aqui. Então, vou passar aqui então o title, e a gente vai ter o encontre seu do, e o subtitle é isso mesmo, deixa eu até confirmar aqui, ó. Encontre seu do. Ah, o title é o próprio. O title, na verdade, vai ser o próprio jogo, né? Dessa vez. Vai ser o próprio jogo. Então aqui, ó, eu vou pegar daquele game que a gente criou, ponto, e aí a gente tem o título do jogo aqui. E o subtitle é essa informação aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, aqui. Beleza. Show. Salvei. Vamos ver se já tá rolando. Olha lá, já pegou. CSGO, ó. Se eu voltar, vou clicar aqui em voltar, ó. Pá. League of Legends. Beleza. Então já tá pegando ali o nome do jogo, dos parâmetros que a gente tá passando ali pela rota da nossa aplicação. Só que quando eu clico no botãozinho de voltar ali, nada acontece. A gente pode implementar também já essa parte de navegação. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de handle go back. Handle go back. Basicamente, olha só, eu vou usar o navigation aqui. Deixa eu usar ele aqui, ó. Use navigation, igual a gente já utilizou para navegar. Eu vou criar ele aqui, ó. Const navigation igual a use navigation. E aqui eu vou usar então navigation e tem um método aqui, ó, que chama go back. É o método que faz voltar para a tela anterior. E aí eu vou pegar o handle go back e vou chamar ele quando eu clicar naquela setinha, quando ela está por volta de um toast tipo opacity. Então no próprio toast tipo opacity eu passo aqui para o onPress do handle go back. E olha só, se eu clicar lá, pá, voltou para o anterior. Avancei, olha só. Já está então indo e voltando. Só que agora a gente tem que mostrar o banner ali, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar o banner do jogo selecionado. Então aqui, logo depois aqui do nosso header, como ele está pronto, eu vou recolher. E só para não confundir, antes aqui do nosso heading, eu vou pegar então a nossa imagem, vou passar para ela aqui como source, o que está dentro de game.banner URL. Aqui, na verdade, eu tenho que colocar, como ela é uma URL, né? RI, para buscar da web essa imagem. Bom, e para nossa imagem eu vou colocar aqui um styles e vou chamar ela de cover. E perfeito. Vou pegar aqui o cover, vou salvar aqui. Então vamos utilizar esse cover aí. Bom, esse nosso cover basicamente, vamos pôr uma largura de 311 e uma altura de 160. Já vai aparecer a imagem lá. A gente quer que os cantos dela fiquem arredondados, então a gente pode pôr um border radius de 8. E temos que colocar também aqui um margem top, afastada de cima, de 32. Só que essa imagem, eu vou fazer o seguinte, para as imagens aqui, eu vou utilizar um resize mode como cover, para ele sempre encaixar a imagem bem legal ali, com um zoom, enfim, no nosso banner. Então agora vamos testar. Se eu voltar aqui, olha lá, CSGO, voltar aqui pro Dota. Então já está a nossa imagem ali, topzera, aparecendo ali no nosso cartãozinho. Agora falta a gente criar esse componente aqui da parte de baixo. Então vamos lá. Esse componente vai listar os anúncios, né? Então a gente pode criar ele aqui, dentro da nossa pasta de componente. Eu vou chamar ele como do card. Index.tsx aqui dentro. E vamos criar um style.ts. Vou usar aqui então o React Native RNSO para criar a estrutura de estilo, React Native Basic Component para criar a estrutura do componente. E já vou lá dentro então do nosso game. E aqui para o nosso game, eu acho que a gente pode fazer a estilização. Deixa eu ver. Vamos fazer a estilização dele primeiro e a gente já utiliza ele ali pronto na nossa tela. Então aqui dentro do card, ó, na estilização dele, do card, widget 180, beleza? O background color eu vou usar theme.colors.shape, um border radius de 8 e um padding de 20 e um margem, como vai ficar um do lado do outro, vou usar uma margem right de 16. Tá? Então a princípio é isso que eu vou usar e aqui a gente tem o nosso container. Agora sim, vamos colocar ele aqui dentro, a gente olhando como que ele está ficando. Eu vou importar ele aqui, então do card, vou entrar dentro de um jogo, tá ali o nosso cartãozinho por enquanto. Vamos organizar aqui nas importações. Beleza, então aqui dentro do card, a gente vai ter aqui dentro, se a gente reparar, um padrão. Qual que é esse padrão? É label e valor. Label e valor. Label e valor. Label e valor. Percebe que existe um padrão? Então a gente pode criar componente. Então eu vou criar um outro componente aqui para isso, que eu vou chamar de doInfo. Eu vou criar aqui, ó, index.tsx e styles.ts, tá bom? Vamos começar pela estilização. Deixa eu fechar tudo aqui, a gente não confundir. Ó, eu vou recolhendo aqui para a gente não se confundir, tá? Agora eu estou na estilização do doInfo. Vou usar aqui o snippet. Vou dizer que vai ter nesse nosso doInfo um width de 100%, um margem bottom. Vou criar aqui também já o label. Color, vou usar aqui o theme,
fazer a importação, color.caption de 300 para o font size, im.fontsize.sm, para o font family, ponto regular, e o margem bottom de 4. Vou copiar tudo isso daqui, só vou tocar aqui de label para value, e o que muda é que aqui vai ser branco. Na verdade, aqui a cor eu vou deixar para definir ela dinâmica do valor, porque aqui é branco e aqui é verde, tá vendo? Então eu vou deixar para deixar a cor para ser decidida de forma dinâmica. Não vai ter margem bottom, o font family vai ser bold, e SM no font size e tá perfeito. Agora vamos aqui na estrutura do nosso componente. RNBs. Vou botar aqui do lado, vou só tirar o React Native, que a gente não precisa dele. Inclusive, deixa eu ver se eu já fiz isso ali no do card. Ó, deixa eu tirar o React, na verdade. A gente não vai precisar dele agora. Perfeito. Então aqui, no nosso do info, dentro aqui, vamos importar um texto do nosso React Native. Ó, importou, não. Vou importar aqui então. E aqui vai ser o label. Chaves. Agora sim. Vou duplicar isso aqui. E aqui vai ser value. Vamos criar a tipagem aqui para a gente já definir o que podemos receber. A gente vai ter props e vai poder receber o label, uma string. A gente vai receber o value, que também vai ser uma string. E o color value, que é a cor que a gente pode passar de forma dinâmica. Como ela vai ser opcional, a gente pode definir um padrão. Por exemplo, se a pessoa não escolheu uma cor, então vai branco. Se ela escolheu uma cor, então vai a cor que a pessoa escolheu. Então vou pôr interrogação aqui e vou usar uma tipagem que chama color value, que ela está disponível dentro do próprio React Native. Tá bom? E aqui, então, vamos usar o nosso props para então acessar essas tipagens, o label, o value e o color value. E olha só, agora então aqui a gente vai ter o label e aqui a gente vai ter o value. Então perceba que quando a gente coloca entre chaves, igual lá no React, a gente está exibindo o conteúdo da propriedade, né? E não texto estático. E essa cor aqui a gente pode fazer o seguinte, no React Native, a gente pode passar mais de uma regra de estilo para o nosso componente. Por exemplo, aqui a gente já está passando essa regra value que está lá dentro do styles, mas eu posso colocar um array, vírgula, e passar uma outra. Por exemplo, eu vou passar aqui um color value. Olha só. Só que o color value ele é opcional. Pode ser que ele não seja informado. Então, eu posso definir um valor padrão para ele, caso ele não seja informado. Então, eu vou usar o theme aqui, ó. Ups. Vou pegar aqui, importar ele, ponto, colors. E eu vou usar o text, que é o branquinho, como um padrão, caso ninguém diga qual cor específica quer usar. Perfeito. Agora, a gente pode usar esse nosso componente. Então, aqui, ó, vou voltar aqui para o dispositivo. Vamos voltar aqui para o nosso game card. Ou melhor, para o nosso do card, né? E aqui no nosso do card, eu vou, então, utilizar o nosso componente do info. Olha só. E aqui, então, eu posso passar, por exemplo, ó, label, nome. E aí, o value, eu vou usar como valor os mesmos que estão escritos aqui. Aqui, ó, Diego Fernandes. E vou passar aqui. Vamos ver aqui no dispositivo, ó. Se eu salvar, ó, salvei, olha lá, nome, Diego Fernandes. Vou duplicar aqui, 3, 4. É isso, né? 1, 2, 3, 4. Isso. Aí, esse daqui, a gente pode, se a gente quiser passar a cor de forma automática, ó, por exemplo, a gente pode pegar lá aquele color value, e se eu colocar aqui, por exemplo, um red, ó, é a cor que vai lá. Eu pôr um green, a cor que vai lá. Tanto pelo nome da cor ou qualquer código de cor. Eu tenho um aleatório aqui. Olha lá, tá vendo? Enfim, então beleza. Voltando aqui, a gente pode então para o nosso do card, vamos criar uma tipagem para receber essas informações de forma dinâmica, né? Então aqui eu vou criar uma interface do card props. Vamos buscar essas informações do próprio back-end. Então aqui, no nosso game, a gente pode buscar essas informações do próprio back-end para já saber qual é a tipagem exata que a gente precisa fazer, né? Então eu vou vir aqui na home, vou aproveitar aquele use effect e vou colocar ele aqui pertinho do return do nosso game. Beleza? Aqui eu só preciso, então, fazer o seguinte. É games, barra. Aqui eu preciso colocar o ID, barra ADS. Só que o ID eu tenho que pegar ele dinâmico aqui de dentro do nosso game, aqui da nossa rota, né? Então eu posso fazer uma interpolação aqui de string, ó. Interpolar. E aqui o ID, eu posso passar ele assim, game.id. Olha só. E aí fica dinâmica a nossa requisição. Vou importar o use effect aqui do React. Eu gosto de deixar ele lá no topo. E vou criar aqui também um estado. Então, vou usar aqui, ó, const useState. Fala que começa como um array vazio, por enquanto. E eu vou chamar ele de do's, set do's. E vou importar aqui o useState lá de dentro também, do React. E aí eu vou, antes de eu salvar ali no estado, eu vou só, por enquanto, dar um console.log nos dados pra gente ver do jeito que vem do nosso back-end. Vou abrir aqui o terminal, ó, e olha só, ele veio como um array vazio. Porque aqui é o do LoL, né? Vou voltar, o LoL não tem nenhum anúncio. Vou pegar aqui do CSGO, ó. O CSGO tem um anúncio. Tá vendo? Eu vou voltar. O Dota tem nenhum anúncio e o World of Warcraft, ó, tem 2 anúncios, ó. Então, eu vou usar isso daqui como tipagem. Então, vamos lá. Eu posso pegar isso aqui, ó. Copio aqui esse pedacinho. Vou copiar, venho aqui.
Eu vou criar ele também como uma separada, para ficar mais fácil. Por isso que eu estou exportando. Ó, eu vou colocar aqui. Eu vou tirar esses... Tá? Eu só vou tirar essas aspas aqui. Pronto. E aqui vai ser uma string. Também vai ser uma string. E também. Vou deixar ele no começo. E também. Aqui vai ser um booleano. Aqui vai ser um array de número de string também. Então, um array de string. E aqui vai ser um número. Olha só como foi fácil. A gente aproveitou o retorno ali do próprio back-end para poder definir a tipagem que a gente precisa. Então agora a gente pode pegar aqui, ó, e criar uma interface, props, onde a gente tem um data que vai ser o nosso do card props. Deixa eu só tirar esse igual que não tem, pegar aqui, ó, e aí a gente pega o data desse props aqui. E agora, ao invés de ficar aqui o nome, né, de forma fixa, eu vou pôr data.name. Aqui, o segundo, na verdade, vai ser, deixa eu olhar aqui no protótipo, o segundo é tempo de jogo. Então, vamos lá, tempo de jogo. Tempo de jogo. E aí a gente pode também intercalar aqui, ó, com o conteúdo ali, que é years playing. E a gente pode intercalar com textinho, ou melhor, interpolar, né? Com texto anos. Aqui é a disponibilidade. Disponibilidade. E aqui no lugar de ficar o texto, a gente pode, então, também concatenar. E a gente pode concatenar, assim, porque é quantos dias a pessoa pode jogar. Então aqui eu vou pegar o data ponto. E ali a gente tem aquele vetor, weekdays, né, que retorna quantos dias a pessoa tem lá, ó, tá vendo? Ó? Posso pegar aqui, então, o ponto length dela e intercalar aqui com dias. E olha lá. E aí, se a gente olhar lá na nossa aplicação, ainda não vai estar com esse erro, porque a gente precisa carregar as informações corretas, né? Porque aqui, o nosso do card, a gente não passou nenhuma propriedade para ele. A gente pode fazer isso assim, ó. Vamos criar já aqui, pegar o setDo's e colocar ele aqui assim, ó. Ao invés de dar o console log, vamos trocar aqui. Como aqui só tem isso, só o atualizar o estado, então eu não preciso de chaves. Eu vou pegar aqui o nosso do e vou passar aqui, ó, data igual o do, e vou pegar só a primeira posição por enquanto. Salvei. E aqui faltou eu fechar o dias aqui, tem que ficar aqui dentro. Pronto. Agora sim, vou clicar aqui em um que tem 2 anúncios, ó. E o data.name. Vamos ver o que ele está usando, data.name. Vou pegar a tipagem aqui já também do card props. Deixa eu já definir aqui a tipagem e falar que é desse tipo. E vamos ver agora por que ele não tá rolando aqui. Deixa eu já fazer ele dentro de uma flat list. Flat list. A gente já exibir ele da forma correta. Data. Eu vou pegar o do's. O key extractor. Eu vou acessar aqui item.id. E no render items. Eu vou desestruturar o item. E aí para cada um eu vou rodar aqui o item e vou passar aqui pro data o nosso cartão. Vou clicar aqui, agora está aparecendo. Tá vendo lá que ele apareceu o nome, quantos anos, 2 anos, disponibilidade 3 dias, e por enquanto o nome ali, que na verdade é outra coisa. Na verdade ali é a chamada de áudio, né? Que a gente já vai colocar ali daqui a pouquinho. Então vamos lá. Outra coisa, né? Aqui, essa bolinha ali, né, que está sendo renderizada. E eu vou colocar aquela bolinha, inclusive, com a mesma cor do texto. E ali a gente pode fazer aquela bolinha, deixa eu voltar aqui pro próprio do card. A gente pode fazer aquela bolinha ali com um próprio código ASCII. Então aqui a gente pode utilizar barra, olha só, barra U222, é o código daquela bolinha, tá vendo? Então aí a gente pode representar a bolinha com esse código aqui. E aí, data ponto, vou usar aqui o our start, posso copiar, posso pôr um tracinho, separa ali e usar aqui data ponto our end. Salvei, então a gente tem a data e o horário ali. Perfeito. Ali ele tá até dando uma quebrada. Eu vou aumentar um pouco a largura, para ele não quebrar. Eu vou aumentar a largura para 200 ao invés de 180, só para ele caber tudo numa única tela. Inclusive, quando o texto, dentro do nosso do info, a gente pode colocar uma propriedade aqui para garantir que o texto não quebre. Principalmente ali no nome. O nome corre o risco de ser grande e a gente quer garantir que esse nome não quebre. Então, e não influencie na altura do cartão. Então aqui, ó, eu vou colocar um number of lines. Number of lines. E aqui, coloco 1, significa que eu quero ter uma linha só. Eu vou colocar qualquer coisa ali, ó, e ele não cabe, ó. Ele põe a 3 pontinhos, tá vendo, ó? Então fica bem interessante e garante ali o cartão não cresça muito, assim, principalmente quando tem nome muito grande. Beleza? Perfeito. Então agora a gente já tem esse cartãozinho. Se a gente voltar aqui e pegar um de vários anúncios, ó, esse tem 2 anúncios. Ó, cliquei, olha lá. Tá aparecendo 2 anúncios. A gente já vai resolver essa lista, pôr um do lado do outro, né? E assim por diante. Deixa eu voltar num que tem um anúncio só, é no CSGO. E vamos focar aqui na estilização, que ainda falta a gente fazer aqui o do nome. Então, onde tá ali Diego Fernandes, na verdade, ali é disponibilidade. Não, disponibilidade a gente já fez, chamada de áudio. Então ali, eu vou trocar por chamada de áudio, certo? Ali vai ser chamada de áudio. E ali é um booleano, então é sim ou não. Então o valor, eu vou fazer ele também de forma condicional. Vou fazer o seguinte, se o data use voice channel for verdade, então eu vou colocar sim. Caso contrário, eu vou pôr não. É isso.
E aí eu vou usar essa mesma verificação aqui no color. Só que ao invés de pôr sim, eu vou usar theme.colors success. Caso não, vou usar theme.colors.alert. Então ele vai ficar verdinho porque sim, ele usa chamada áudio. Deixa eu só deixar aqui separadinho, pelo menos agrupado assim, tema, estilo, né? Vai ficar bem organizado ali a nossa aplicação. Só falta a gente fazer o botãozinho, né? Então eu vou criar aqui um touchable opacity. Dentro do nosso touchable opacity, já vou até colocar para ele um estilo. Vou chamar ele de style button. A gente já vai criar esse estilo e dentro dele, deixa eu até pegar aqui, ó, quer ver, ó. Esse controlinho aqui, a gente pode pegar dessa biblioteca aqui, ó, React Native Phosphor Icon. Vamos pegar dessa biblioteca aqui, vou clicar aqui ó, em Get Starter. Aqui embaixo, bem aqui embaixo, a gente vai vir aqui em React Native. E aqui a gente vai fazer a instalação dela. Eu vou usar o NPM para fazer a instalação dela. Então eu vou vir aqui no terminal. Inclusive eu vou parar minha aplicação, porque a gente vai ter que instalar uma outra biblioteca que faz configuração no código nativo. Então eu vou instalar ela primeiro. Show. E a outra é a Expo SVG. A gente tem que instalar essa daqui também, ó. Vou instalar ela aqui também. Expo install React Native SVG. E essa que vai fazer a configuração de nativa, porque essa biblioteca aí, ela utiliza os ícones como se fosse um componente. Você vai ver. Beleza, agora eu posso executar de novo a aplicação. Vou até fechar tudo aqui para executar ela de novo. Ó. Abro ela aqui. Vou fechar isso daqui. Isso aqui também posso fechar. E beleza, ó, já abriu ali a aplicação. Então, aqui dentro, ó, eu vou importar. Esse estilo a gente vai criar daqui a pouco. Aqui dentro, então, eu vou importar, ó, dentro do Phosphor React Native. E aqui, os ícones, a gente importa eles assim, ó, como se fosse um componente. E aí a gente pode usar ele aqui embaixo, ó. Vou usar ele aqui dentro. Olha só. E vou colocar ele aqui. Deixa eu entrar ali dentro do anúncio, ó. Olha, coloca ele aqui. Vou colocar pra ele aqui qual é a cor. Vou usar do nosso tema. Tá vendo? Por isso que é bom ter tudo centralizado no lugar, né? Vou ficar digitando código de cor. E vou colocar o tamanho como 20. Beleza? E aqui eu vou ter um texto. Eu vou chamar de conectar, que é o que está escrito lá. Vou importar ele aqui do React Native. E vou já passar o estilo aqui. Styles. Então, dá esse nome aqui. Vamos fazer essa estilização. E começar pelo botão. Vou botar aqui do lado para a gente ganhar espaço. E vou falar que o botão vai ter 140. Vai ter uma altura de 36. Um border radius 6. Um background color. Eu vou pegar theme.colors.primary. 2 pontos aqui foi a mais. E teremos também aqui um flex direction como row. Também vou pôr aqui uma line item. Agora que vai aparecer ali, ó, o ícone. E o Justify Content Center. Olha lá. Beleza. Agora vamos trabalhar no texto. Button, title, color, theme.colors.text, o font size, theme.font family semi-bold, e font family, na verdade. É o font family. E no font size, a gente usa um theme.fontsize SM. E margem left de 8. Dá um reloadzinho aqui para recarregar ele. Então, agora sim. Cliquei ali no anúncio, ó. Já tá com o botãozinho, belezinha ali. Vamos só fazer o alinhamento dele, né? Aqui no nosso container, vamos pôr aqui um align item center para o botãozinho ficar bem centralizado ali. Perfeito. Maravilha, temos ali o nosso botãozinho. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. A largura dele, eu vou colocar a largura do botão como 100%. E para ela acompanhar bem a borda aqui, tá vendo? Ó? Do alinhamento, né? Do texto e assim por diante. Agora só falta, só pra gente finalizar mesmo, colocar um do lado do outro, né? Porque quando a gente, ó, se eu voltar pra cá e clicar não tem mais anúncios, ó, ele vai pôr um embaixo do outro e não é o que a gente quer. Então vamos voltar lá pra nossa home, ou melhor, pra game, né? E aqui na nossa game, vamos trabalhar nessa flat list aqui. Então começando aqui por colocar aqui, ó, para que ele seja então na horizontal. Fique um do lado do outro, beleza? E aqui eu vou criar um container style, um estilo que eu vou chamar de content list, a gente já vai trabalhar nele ali dentro. Vou fechar ele aqui, certo? Vou desativar ali a rolagem, a barra que aparece para a rolagem na vertical. Para o estilo também eu vou criar um container list. Vou até deixar ele aqui para cima. Container list. Aqui vai ser o que envolve toda a listagem, a gente consegue trabalhar nele, e aqui o conteúdo em si da lista. Então aqui dentro, ó, eu vou começar por esse container list. Vou ocultar aqui para ganhar espaço. E nele eu vou simplesmente pôr para ocupar 100% da largura da tela. E aqui no content list, colocar um padding left de 32, um padding do lado direito para mostrar aí que acabou a lista um pouco maior e um align items como sendo um flex start, que é para não esticar os cartões. Agora se eu rolar aqui para cá, ó, tá vendo? Olha lá. Agora eu tenho funcionando ali a nossa rolagem. Perfeito?
Bom, uma outra coisa que a gente também já vai deixar aqui no jeito, para quando a gente precisar, é quando clicar no botão de conectar, a gente quer que lá dentro do nosso componente do card, a gente quer tocar nesse touchable opacity, né? Deixa eu remover esses espaços aqui vazio. Perfeito. Ó, a gente quer tocar nesse touchable opacity aqui dentro. Então, aqui na nossa tipagem, ó, a gente pode criar um método onConnect, eu vou chamar ele de onConnect, e vou dizer aqui ó, que o tipo dele é uma função que não retorna nada, é um void. Aí eu posso pegar esse onConnect e passar ele aqui e repassar ele aqui para o touchable opacity. Então, quando chamar o onConnect, eu passo para o onPress desse touchable opacity. Lá no nosso game, por enquanto, a gente pode deixar esse método aqui, ó, onConnected. A gente pode deixar ele aqui, abrir aquela tela de modal. Por enquanto, eu vou deixar assim, ó. E a gente vai fazer junto isso na próxima aula, que vai ser criar essa tela de modal aqui, na próxima aula, tá bom? Mas eu já vou deixar no jeito aqui, que vai ser quando clicar nessa opção, a gente vai abrir essa tela, deixar ali o fundo escuro e assim por diante. Então, acho que dessa forma a gente terminou aqui o que a gente tinha para fazer da versão mobile na aula de hoje. Vamos só dar uma recapitulada aqui, se não ficou nada para trás. E eu vou fazer isso com o próprio protótipo. E eu vou deixar ele bem aqui. E eu vou abrir o celular, o dispositivo bem do lado. Deixa eu até deixar ele mais ou menos com a tela no mesmo tamanho. Então, olha só. A gente já tem a nossa tela home listando os jogos da API. Perfeito? Já está listando da API os nossos jogos. Show. Quando eu clico num jogo, por exemplo, eu vou clicar nesse daqui. Aí, então, já está listando. A gente já tem listando aqui a capa, o nome do jogo. E já está listando aqui também qual é os do, né? Quem é que os anúncios publicados para esse jogo. Se eu voltar e aí eu clicar, por exemplo, nesse, tá vendo? Tá aparecendo 2, e aí ambos aqui tem chamada de vídeo. Se eu, por exemplo, lá no código inverter, eu vou vir aqui no nosso componente ou melhor, lá no nosso game card, aqui, ou melhor, no do card, né? Se eu inverter aqui, ó, vou inverter com uma exclamação, só para inverter. Aí ele vai ficar ao contrário. Então, no lugar de ficar verde, melhor tem que inverter aqui embaixo, né? No lugar de ficar verde, ele fica vermelhinho. Isso daqui, o vermelhinho, no caso, vai ser só quando a pessoa não quer chamada de áudio. De vídeo, né? De áudio. Vou deixar assim, né? Só para você ver que trocando ele vai mudar a cor. É que aqui todos estão com chamada de áudio. Beleza. Uma coisa que a gente pode fazer aqui que me veio na cabeça, só para deixar claro que não tem nenhum anúncio, por exemplo, ó, se eu entrar no Dota, não tem nada aqui, né? A gente pode criar, então, na nossa listinha, vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. A gente pode criar aqui dentro da nossa flat list um empty, olha que massa, um list empty component, ou seja, quando não tiver nada na lista, a gente pode renderizar aqui um componente de texto. Eu vou usar aqui um texto e vou colocar assim, não há anúncios publicados para esse jogo. Ainda. Vou usar essa frase aqui. Vou só corrigir aqui, anúncios, e aqui deixa eu importar o React Native. Vou criar aqui um estilo, eu vou chamar ele de empty list text. Só vai ficar claro que é de texto. Ó, ele vai aparecer o texto ali, só que aí vamos estilizar ele aqui, né? Então eu vou criar aqui, vou colocar a cor dele como um theme.colors, que ele caption de 300, em cinza, ó. Eu vou deixar ele com font size, e vou deixar ele como obrigado, tema, font size, só para garantir o SM, e font family, vou pôr aqui uma vírgula, font family, theme.font, font family, e aí vamos pegar aqui o regular. Uma coisa que a gente pode fazer é deixar ele aqui no centro, e a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se a nossa lista tiver vazia, a gente pode pedir para os elementos ficarem no centro. Então vou usar aqui o style, e vou fazer uma verificação. Se, apesar que aqui, a gente tem o estilo que tá aqui, né? Esse estilo aqui, deixa eu ver como que ele tá. Eu vou usar ele aqui, ó, vou concatenar aqui, colocar dentro do array, porque aqui eu vou fazer uma outra estilização. E aí essa estilização vai ser baseada nesse do's aqui. Então, ó, se o length for igual a 0, significa que não tem lista, então, que não tem itens publicados, então eu vou pôr aqui um justify content de center. E só que aí eu tenho que colocar primeiro aqui um flex de 1 e um align items center. Deixa eu clicar aqui em um que não tem anúncios. Na verdade, não é aqui, não é no styles. Na verdade, eu vou fazer isso dentro, tá vendo? Ele próprio já tá me dizendo, ó, dentro do content container style. Tá vendo? Se você ler com calma, a própria mensagem ele já te ajuda na onde tá errando. Então é aqui, ó. O que eu vou pôr como array, vírgula, eu vou pôr aqui. E aí eu vou usar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou uma chaves. E deixa eu clicar aqui no que não tem anúncios. Olha só. Só que além disso, eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou copiar isso daqui, vai ficar mais organizado. E vamos criar aqui, ó, um empty list content. E aí a gente coloca aqui, e fica mais organizado, né? Tanto align quanto um justify content center, para ficar centralizado. Eu uso ele aqui e aqui, ó, aí fica mais fácil, né? Então, tiles.empty list. Parece que ele tem um espaçamento aqui, vamos analisar aqui, em alguma coisa que tá... lógico. É o próprio espaçamento, né? Então, é o próprio espaçamento desse cara aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, vou fazer assim, ó, ou um ou outro. Então, vou fazer assim, ó, se o tamanho é maior do que 0, então tem conteúdo na lista, então vai ser esse estilo aqui. É uma interrogação primeiro. Caso contrário, vai ser esse estilo aqui. Talvez, agora sim está no centro. Estava encucado ali,
acontecer, mas era por conta daquele padding, né? Tá vendo que a gente tem um padding empurrando pro lado? Então, é melhor assim, ó, se tem conteúdo, então é essa utilização. Se não tem, vai ser essa. Então a gente mostra que não tem anúncios publicados ainda. Agora, se eu voltar e clicar em um que tem, ó, aí não aparece aquele componente, tá vendo? Então, dessa forma, a gente termina essa parte aqui da nossa aplicação. Olha que incrível. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai finalizar a versão mobile da nossa aplicação. Mas olha que massa, já tá incrível o nosso app. E, cara, sensacional. E o mais legal, você viu o tanto de coisas que você aprendeu com o Diego, que a gente também tá usando aqui do mesmo jeito. Os fundamentos do React, o jeito de codar ali com o React é muito... Você aproveita muita coisa aqui para desenvolver a versão mobile da aplicação, desenvolver qualquer aplicação mobile. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e espero no próximo encontro. Dev, eu quero te parabenizar por ter finalizado a 4ª aula. É um grande progresso e eu posso te dizer, depois de anos ensinando e vendo literalmente milhares de alunos e alunas, você tá entre os devs que conquistam resultados expressivos. Afinal, o NLW é um evento intenso, você tá vendo, e não é fácil chegar até o final, não é fácil nem chegar aqui. Tem pessoas que não conseguem e ficam no meio do caminho. Mas você tá aqui, então parabéns, mas ainda não chegou no fim. Amanhã tem mais, e na 5ª aula a gente vai dar um passo importante para agregar valor no seu portfólio, a gente vai colocar no mundo a nossa aplicação, no GitHub, mas enquanto a aula não chega, faz o seguinte. Vai lá na comunidade do Discord, deixa lá o seu feedback sobre essa aula, me marca e busca ajudar pelo menos um dev a conseguir concluir o NLW. A gente vai juntos nessa. E a chave para você participar do desafio de hoje é Pro Player. A gente tá se desenvolvendo para estar entre os melhores, simples assim. Então guarda aí, Pro Player. Lembrando que os desafios estão sendo liberados lá na comunidade do Discord, valendo prêmios exclusivos. E amanhã a gente vai para a reta final da nossa missão. A gente vai concluir o nosso projeto com dicas para você também, ir além e levar o projeto adiante. É a etapa final, hein? Então não vai perder, te espero lá. Até mais.